Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do JCast, aqui no canal que fala de finanças de forma simples e sem financeiros. Hoje novamente comigo aqui, meu parceiro Fernando, que vai me ajudar a conduzir esse bate-papo. Bem-vindo, Fernando, obrigado mais uma vez aí por estarmos juntos. E hoje a gente recebe aí Paulo Ribeiro, também conhecido como Paulão, analista de ações, head da Veneto, área de ações da Veneto. Bem-vindo, Paulão, obrigado. Obrigado, gente. Sou o Paulo, vim aqui pra gente conversar um pouco hoje sobre ações, sobre análise e sobre a vida também. A primeira pergunta que eu sempre faço, né, para todo mundo, como se a gente tivesse 800 episódios, né, mas a primeira pergunta eu falo assim, quando foi que você teve o primeiro contato assim, com o mercado de investimento, mercado financeiro? Porque você é um cara da engenharia química, né, cara? Aqui só tem gente, tu já passou aqui gente de mercado financeiro, todo mundo engenheiro, né? Exatamente. Começando do início, assim, eu tenho um track record, assim, eu sou da área de química, né? Então, eu fiz química, né, no ensino médio, técnica em química, trabalhei numa indústria química, numa siderúrgica, depois comecei engenharia química na Federal, e assim, sabia muito de química mesmo, e chegou na metade do curso, a única certeza que eu tinha era o que eu não queria fazer. Eu não queria seguir na área de química nem na área de engenharia. Demorou pra danar. Demorou. Às vezes você vai meio enganado, as coisas vão mudando e tal, e aí que você vai ver o que é o seu trabalho de verdade. Mas ali mais ou menos metade do curso, lá pro quinto período, eu já decidi que eu ia por outra área, né? Eu já comecei a procurar alguma coisa mais relacionada à gestão, já comecei a olhar mais para o mercado financeiro e comecei de uma forma bem simples mesmo. Então, tipo, lendo blog, lá o blog do Baster, vendo uns vídeos do Baster lá no YouTube, vendo vídeo do Primo Rico no YouTube, e aí, né, começando esse interesse, mas era um interesse mais para investimento pessoal do que para conhecer, tipo, de trabalhar de verdade, né? Surgiu uma vaga lá no Central de Oportunidade de Engenharia da FMG para a Veneto. E assim, eu vi uma descrição de vaga que basicamente eu não entendi nada do que eu ia fazer, mas eu estava muito interessado já no mercado financeiro. Eu falei, pô, interessante. Já estava começando a ler alguns livros já, tipo, começando meio errado, né? Então estava começando a ler o Investidor Inteligente, um livro que eu não recomendo ninguém que está começando a ler. E assim, me inscrevi para o processo e da noite, né, um dia antes para a noite, como eu tinha visto lá aquele tanto de termo técnico, aquele tanto de coisa que eu não entendia, eu achava que a entrevista ia ser uma entrevista muito técnica para o estágio mesmo, que eu não ia saber, então eu fiquei estudando. Eu estudei o dia e virei. Lendo o livro do Gustavo Cerbasi, Investimentos Inteligentes. Então, que é um livro mais curto. Você virou à noite lendo o livro? Foi. Lendo o livro que eu achei que na entrevista ia ter alguma coisa, ia ser testado mais fortemente, qual que é o seu conhecimento do mercado e tal. E aí foi basicamente esse foi o meu início mesmo, que junta muito com o meu início do trabalho mesmo, no mercado financeiro, né? Que aí eu comecei e apaixonei, já estou há alguns anos já trabalhando no mercado, em algumas áreas, e agora, né, já nos últimos anos, mais especificamente em ações, né? Mas então, assim, você foi realmente conhecer o mercado financeiro no estágio, né? Foi o primeiro contato que você teve. Com certeza. Assim, eu tive aquele contato básico. Como um investidor mesmo. Como curioso, né, na verdade. Como curioso. Porque, pô, não entendia nada. Queria entender como é que funcionava, como que eu podia investir meu dinheiro. Queria entender mais de ação. Mas eu fui conhecer o mercado, viver o mercado, ver o que é o mercado de verdade. Aí foi quando eu comecei o estágio mesmo na Veneto. E aí foi, tipo, ao longo, principalmente no meu primeiro semestre, no primeiro ano ali na Veneto, eu aprendi demais, assim. Eu até já falei isso com o nosso sócio lá, né? Que no início eu saía todo dia com a cabeça doendo, porque era o dia inteiro, assim, de 12 horas no dia, vendo coisa nova e tendo que entender essa coisa nova o mais rápido possível, porque no início o time era mais enxuto. Então, tipo assim, foi Quando você entrou, tinham quantas pessoas? Quando eu entrei na Veneto, tinha 5 pessoas. Tinha 5 pessoas na Veneto, a gente está com mais de 50 pessoas. Então a empresa cresceu, né? Tinha 100 milhões. Demais, né, cara? A gente tinha 100 milhões sob gestão, a gente está com mais de 2 bi. Isso aí foi lá em 2018. Mas, assim, acho que foi
universidade a jato, praticamente, que eu fiz no meu primeiro ano de estágio ali, de aprender, entender muita coisa e ver que é aquilo mesmo que eu queria fazer. Você falou 2 pontos importantes assim que eu tenho de dúvida, depois o Fernando pode até nos ajudar aí nesse processo, né? Que o Fernando participou ativamente no seu onboarding ali, né? Quando você entrou na Veneto. Mas assim, o que te deu o start pra você falar assim, cara, não é engenharia química, tipo assim, pra migrar, né? E tipo assim, foi dinheiro, foi rotina. Por que você não quis engenharia química ali ou tudo que envolve, né, a parte de química? Assim, eu acho que, em geral, a engenharia química, principalmente, e a química também, mas mais a engenharia química, você tem um início de curso, que é até metade do curso, que aí é pior ainda para os alunos, para quem está estudando, né? Que você não estuda exatamente o que você vai fazer mesmo, né? Que é basicamente isso, um princípio básico de engenharia que todas as engenharias estudam. E essa parte, assim, eu gostava, que era basicamente matemática, física, e assim, para quem gostava de química, né, eu gostava de química, tipo, tem muito pouca química. Então, no final das contas, a engenharia química, que a gente chama de engenharia química, é a primeira engenharia. Não é uma engenharia que você vai tratar diretamente com química, tá? Ela é basicamente uma engenharia que você trata numa parte da física, ali, de termodinâmica e tal, mas o grosso do curso é física, e o que você trabalha, em geral, é uma engenharia mais ampla, assim, mas sempre você trabalha no processo que está ligado a alguma coisa química, tá? E assim, quando chegou no quinto, no sexto período, que aí você começa a entrar no ciclo profissional, eu vi realmente que eu não gostava, assim, das matérias, assim, talvez também, em geral, a forma muito acadêmica, né, dos cursos da UFMG tem um viés muito acadêmico e pouco prático, né, então você tem pouca vivência de indústria, mas assim, ao longo desse tempo eu fui vendo, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não quero fazer, e eu sabia assim, pô, dá para fazer outras coisas. Nessa época específica eu já estava pensando mais para a área de gestão, alguma coisa assim nesse sentido, e assim, comecei a estudar o mercado financeiro, e aí sim que eu fiz essa migração. Mas assim, eu acho que, em geral, é difícil, quando você está muito novo, né? Você está com quantos anos? Eu tô com 27 anos. 27 anos. 27 anos. Nessa época aí eu tinha 21 anos, 22 anos. Acaba que você tem que tomar decisões muito novo, né? E não necessariamente que você gosta de verdade, assim, que você... Não é nem que você gosta, mas que você tem certeza do que você quer de verdade. Então, acho que isso atrapalha um pouco. E também acaba que a influência do técnico que eu tinha feito em química acaba te levando meio para um caminho assim de, pô, já tenho experiência, já tenho trabalhado na área, né? Já trabalhado na indústria siderúrgica, não por causa do curso de engenharia, mas por causa do técnico, né? Então acaba te levando, pô, aqui eu já tenho um diferencial, eu já tenho experiência, já saio na frente de muita gente e tal, já tenho mais conhecimento, acaba te levando meio assim, para você seguir um caminho assim mais reto, que aí quando você cai em si, você vê que não é exatamente isso que você quer. Entendi. E dentro do processo seletivo aí, né, Fernando? Vocês ficaram, tipo assim, o Paulo se destacou muito, né, na época que você mais ou comenta. Assim. Na verdade, assim, igual o Paulo comentou, né, a gente preocupa muito com a parte comportamental. Então, não foi ele estudou à toa lá, né, o livro, então não adiantou nada. Foi uma entrevista rápida, porque acaba que a gente conseguiu pegar os pontos que a gente queria rapidamente. Então, a gente não viu necessidade de ficar mais. Né? Só o puto da entrevista achando que não passou ou que a entrevista foi rápida ou falando. Não, me odiaram, né? Tipo, é o que parece. Foi o que eu saí achando, né? Tipo, acho que não gostaram muito. Na época eu tava até fazendo outro processo seletivo pra uma cervejaria lá da Ambev, da Vals, né? Tinha passado, na mesma época que eu passei no processo, assim, era pra uma área mais financeira lá também. E eu já tinha até falado, vou pra Vals, né? Tipo, tô saindo um pouco da minha área, tô continuando na indústria, mas tô saindo da minha área. E aí depois o Carlos me ligou, né, pra falar que eu tinha passado, que eles tinham gostado e tal. Mas eu saí achando que eu não gostava, foi muito rápida. Tipo, eu já tinha algumas coisas, né, já meio pré-estabelecidas, assim, que eu gostava de falar na entrevista. Não deu tanto tempo pra eu falar, de dar mais exemplos. Já tinha treinado. Já tava. Essa parte eu pulei, vamos pular a parte treinada e vamos pro que interessa. E tipo, o Fernando falou do comportamental. Teve um negócio que você falou aí e eu guardei. Foi até bom o Fernando ter tocado no comportamental, que você falou assim, eu passava lá 12 horas
Só que, tipo assim, você era estagiário. Então, tipo assim... Alô, Ministério do Trabalho! Então, tipo assim, foi um negócio que é interessante, porque você não tinha nenhuma obrigação de ficar lá até mais tarde, acho que tinha hora que até o pessoal falava assim, vai embora, porque, né, você tem também toda a questão legal, né, e nem necessariamente dentro do escritório, né, às vezes ia para casa e continuava estudando, né. O que te levou, assim, por que você fez isso, né? O que você achou? Você sempre foi assim ou, tipo assim, como você estava muito atrás na sua percepção de conhecimento ali, sei lá, o que te moveu, né, para ter esse comportamento? Eu tava mudando de área, eu tinha zero conhecimento, e assim, eu vi como uma oportunidade realmente de mudar de área. E aí você tem duas atitudes, né? Ou você dá um jeito, que foi o que eu escolhi, ou então você a sorte vai determinar o seu destino. Então, tipo assim, no final das contas, eu resolvi dar um jeito. E o jeito é, tipo assim, correr atrás daquilo que eu sabia que eu não sabia. Né? Eu sabia o que eu tinha que fazer, eu sabia o que a empresa precisava, eu sabia qual conhecimento que eu tinha que ter, eu sabia, né, daí do início, né, do que eu tinha que saber, dos cursos, dos livros que eu tinha que ler, e eu estava correndo atrás do prejuízo ali no início que eu tinha, né. Então, tipo assim, basicamente é isso. É você saber o que você quer, ter certeza do que você quer, e aí ir atrás, né? Independente de tempo, que aí eu acho que é um pouco de bobagem mesmo, assim. Se você quer estar entre os melhores, se você quer estar entre os melhores profissionalmente, financeiramente, assim, acho que você tem que se dedicar mais que a média, entendeu? Se ser mediano, tá na média, você não vai alcançar mais. O resultado vai ser mediano, né? Também. Exatamente. E aí tem um negócio que você fala assim de tempo, né? Eu vejo hoje o pessoal muito ansioso, né? Quer encurtar o tempo, né? O resultado. E você teve o resultado, tipo assim, o seu espaço de tempo foi encurtado, mas não foi pela ansiedade, né? Foi justamente pela conquista, pela dedicação. Isso eu acho que é um aspecto que o Fernando, que lida com muitas pessoas, e a Veneto tem esse DNA, né, de dar oportunidade realmente para quem é mais novo, né? Como é que você vê esse dilema assim também, né, Fernando? Tipo assim, o Paulão chegou lá, estudou, se dedicou. É lógico, acelerar todo mundo quer, né? Quanto mais rápido, né, você crescer melhor. O Paulo foi esperto, né, que ele percebeu um negócio que é o seguinte. Ele percebeu que tipo, a empresa estava crescendo e tinha um monte de problema. E aí que ele teve uma brilhante ideia? Eu vou resolver um bocado desses problemas aqui, que os caras vão entender que eu posso resolver outros, que eu posso fazer mais coisas. E aí chega uma hora que fica muito caro perder a pessoa, né? Porque, pô, você nem deu a missão e o cara já cumpriu a missão. Acho que foi isso que o Paulo fez muito. Ele viu, pô, a gente precisa melhorar a parte de valuation. Ele mesmo procurou, ele mesmo viu, posso pegar isso aqui e vou desenvolver? Beleza, vai em frente. E aí traz um negócio muito acima do que a gente espera. Fala, caramba, pô, mandou bem. Agora, pô, tô vendo um problema aqui no processo seletivo, eu tenho essa e essa sugestão, quero resolver. Então começou a pegar nada a ver com a atuação dele diretamente. Resolver o problema, né? Então, aí você acelera seu processo, por quê? Fica muito caro e eu perdi uma pessoa tão boa para resolver o problema. Então... muitas vezes a gente vê o pessoal aí reclamando, né, de gerar problema. Quando você tem uma pessoa que entende, tem capacidade, corre atrás e consegue entregar uma resolutividade assim, aí naturalmente a consequência é ter uma evolução compatível com aquela entrega. Então é isso. E quanto tempo que você foi contratado? Porque tipo assim, o estágio, a lei eu acho que é ser contratado por 1 ano e pode renovar por mais 1, não é isso? Isso, máximo 2 anos. Acho que foram 9 meses, assim. 9 meses, não tinha nem acabado o contrato, o pessoal te chamou. Acabou que algumas coisas também deram uma alinhada, né? A gente começou a crescer muito rápido ali e a empresa mudou um pouco de patamar. Mas eu acho que, tipo assim, quando eu entrei, e aí, pensando um pouco como que foi, né? A empresa foi o que eu falei, tinha 5 pessoas, né? Eu fui contratado para fazer uma coisa. Mas a empresa tá cheia de dor ali, tá crescendo pra cacete. Isso, louco, bicho! Tô brincando, vai lá, pode falar aí. Não, pra cacete. Tá crescendo muito, então, tipo assim, tá cheio de dor. Então você, tem 5 pessoas. Obviamente, as 5 pessoas também não vão conseguir fazer tudo. Então eu tava ali pra, eu preciso de
de desenvolver o processo seletivo, precisa de um RH, pô, eu consigo. Precisa de um cara para organizar mais essa área de análise, pô, eu consigo. Precisa de alguém para mexer no marketing, eu consigo, eu ajudo. Então, tipo assim, você vai ajudando da forma que dá, à medida que a empresa vai crescendo, você vai estruturando mais. Mas no início, para mim, assim, quando, ainda mais que eu acho que a oportunidade maior tá nesse tipo de empresa mesmo, são empresas menores que têm possibilidade de crescer, no início você faz o que você precisa fazer, entendeu? E assim, se você tá alinhado realmente, que era o que eu senti, eu tava alinhado, eu acreditava, tipo, acho que desde o início os sócios foram muito claros, né? Tipo, o que eu podia alcançar e como que eu alcançaria, né? Se eu entregasse. Então, tipo, a gente tava alinhado, tava 100% alinhado. O que faltava era entregar, era ajudar, era resolver o problema. E aí eu fui resolvendo o problema. E no final das contas, assim, tudo alinhou, a empresa começou a crescer, né? Conseguiu até tipo, liberar um pouco mais para a gente ir atrás mais de clientes, essa parte mais comercial, que eu acho que também foi importante, principalmente o Carlos. E a gente cresceu muito rápido e acabou que a empresa, em poucos meses, mudou de patamar, assim, e eu fui contratado e chegaram mais pessoas chegaram também, mais pessoas, né? Exatamente. E teve um salto grande ali no processo, exatamente. né? E aí você começou, né? Eu sempre falo aqui também, eu valorizo muito, né? São as certificações, né? E aí você começou a sua jornada de certificação. Hoje, inclusive, né, a gente tem que destacar, dar os parabéns aí, né? Primeiro level ali do CFA, que é uma das certificações mais complexas mesmo do mercado, né, Fernando? Prova... E já é a terceira certificação complexa, né? Já tem o CNPI, já tem o CGA e agora resolveu. Então, parabéns aí, né? Hoje acabou de tirar mais uma, né? Tirou quantos por cento? Eu esqueci de perguntar isso. Oi, Não importa, né? Porque não importa, passou, mas 70 e 100. 90 aí? Eles não falam. Eles não falam? O resultado que você vê é um gráfico, basicamente tem um gráfico sem números, né? Tem uma linha ali que é a linha do mínimo que passou e mostra a sua linha. E mostra também a linha do 90%, os 10% melhores e os 10% piores. Basicamente são essas 4 linhas aí, 5 linhas. Você tá dentro dos 10% melhores? Tava colado. Tava 10% melhores. Pô, mas a questão de certificação, assim, é uma coisa que eu acho que pra quem tá começando a carreira no mercado, principalmente, eu acho que é muito importante. Principalmente quando a gente pensa assim, tem várias pessoas no mercado que têm muita experiência. A experiência você consegue com o tempo. Então, tipo assim, você pode fazer o que você quiser, você pode ter o conhecimento que você quiser, mas a experiência vão demorar anos para você ter. Então, tipo assim, eu acho que é uma forma de compensar um pouco da falta de experiência. Então, desde o início, eu falei, pô, aqui vai ser o selo que vai mostrar, pô, eu tenho esse conhecimento aqui, eu tenho esse conhecimento aqui, até atingir, tipo, o selo máximo que é a experiência. Entendeu? Então, tipo, tanto o CNPI, que foi a primeira certificação que eu tirei, quanto o CGA, quanto o CFA, que eu tirei o level 1, ainda tem mais 2 levels, é isso que eu tô atrás. É tipo assim, compensar uma coisa que eu sei que para a empresa é importante, para mim também é importante, porque o profissional, assim, por melhor que você seja, a gente está no mercado de conhecimento acumulado. E esse conhecimento acumulado você só consegue com os anos, com o tempo. Então, tipo assim, é uma forma de você tentar encurtar um pouco esse tempo e ter o selo ali que mostra um pouco do profissional que você é, entendeu? E, tipo, o CNPI você tinha já quanto tempo de mercado financeiro, você lembra? O CNPI... Foi a primeira, né? Foi a primeira. Eu tinha menos que 2 anos, assim, acho que eu tinha 1 ano e meio. E partiu de você ou, tipo, a empresa também te cobrou? Como é que foi isso? Não, acho que o CNPI não teve cobrança, depois até a gente estabeleceu uma norma na empresa de certificação, mas o CNPI eu acho que não teve cobrança, partiu de mim. O Carlos tinha, né? O Carlos, que é o gestor lá dentro, tinha e pô, era nessa pegada. Tipo, vamos trazer mais coisas para mostrar um pouco do profissional que a gente nós já somos uns bons profissionais, entendeu? E a empresa valoriza isso também, né? Porque, tipo, eu lembro, não sei como é que é hoje, né? Mas a empresa, tipo assim, tem um custo da certificação, né? Você tem que pagar a prova, tem uma série de coisas. E a empresa, na época lá, né? Muito pelo que o Fernando fala, a gente tem essa política aqui também na Fortran, que é de reembolsar, né? Se a pessoa passar, né? De pagar, de ajudar no investimento, né? Porque realmente é importante. A gente sempre fala aqui com os convidados, né? E para quem está assistindo, que só a certificação também não é suficiente. Igual você falou, tem experiência, né? Tem uma série de outras coisas, comportamento que o Fernando falou, que é fundamental, mas é algo que
merece um lugarzinho ali de destaque. Não, eu acho que assim, a certificação, por exemplo, para uma pessoa que quer entrar, né? Às vezes aparece uma pessoa que tem uma certificação específica e fala, pô, queria entrar, já estudei e tal. Eu acho que mostra um ponto que é importante no mercado, que a pessoa gosta de estudar, que ela é dedicada e que ela é disciplinada. Eu acho que isso é importante. Mas só isso não tem como, entendeu? Eu acho que, tipo assim, se tiver duas pessoas aí pra você escolher, então a pessoa que tem muita vontade, que quer muito aprender, que vai dar muita raça, pô, é sempre nessa pessoa. É a pessoa que tem sangue no olho, que a gente gosta de falar. Então, É mais a cultura do que a técnica, né? Porque quando você está contratando também uma pessoa muito nova, a técnica, você não está focado nisso, né? Você está focado na pessoa que vai... aquele negócio. Você quer uma coisa de curto prazo ali, que a pessoa pode vir resolver o seu problema ali de fazer alguma análise ou escolher algum investimento bom, mas bom de uma forma meio média, ou você quer um cara que daqui 2, 3 anos, 4 anos vai estar entre os melhores. Depende do que você quer. Eu sempre prefiro esse cara, porque eu estou pensando mais no longo prazo da empresa, onde é que a empresa vai estar daqui 4, 5 anos. Então, tipo assim, isso aí pra mim não tem muita dicotomia. Você vai sempre na pessoa boa, na pessoa que a gente vê as características mais culturais, assim, que a gente acha que vai evoluir ao longo do tempo. Então, tipo, por exemplo, para processo seletivo de estágio lá na nossa área, na área de ações, assim, a gente realmente coloca a pessoa que precisa ter zero conhecimento sobre o mercado, entendeu? Porque, assim, e a gente faz o processo de uma forma que a gente consegue pegar essas pessoas. Porque senão, se você coloca algum tipo de conhecimento, a pessoa tem algum conhecimento do mercado, vão vir a galera de liga, né, que já conhece um pouco de mercado, acaba se você coloca o seu processo focando nisso, essa pessoa se destaca. E não necessariamente essa é pessoa boa. Você quer pessoa boa, independente se ela nunca viu o mercado financeiro, se ela nunca entrou, se ela não sabe nada de contabilidade, se ela não sabe nada dessa parte mais financeira. Isso para um estagiário, principalmente para uma pessoa júnior, isso interessa muito pouco, assim. Interessa a parte mais cultural, mais de, o cara quer realmente crescer, quer aprender, a pessoa é muito disciplinada, consegue ficar estudando durante várias horas. Isso é muito mais importante do que realmente ter só a certificação. Dentro das analogias aqui que a gente gosta, já iniciando aí, a produção já começa a contar. É igual um time de futebol, né, cara? Você tem os caras que são mais cascudos ali dentro de um time, que já tem mais experiência, já tem vários títulos, né? Mas você também tem que mesclar, né? Porque senão você não forma pessoas novas, você não tem como você... Mas assim, eu ainda acho que, né, aí vocês vão falar, vocês que ativamente de processo seletivo, dentro de um contexto em que está empatado, né? Você tem duas pessoas, está empatado, a certificação é um bom critério de desempate, né? Ali, dependendo ali tá tudo igual, tudo igualzinho. A certificação, ela dá um plus a mais ali, né? Já é um filtro importante, né? Igual você falou, já é um interesse, você sabe que a pessoa tem interesse, que a pessoa gosta de estudar, já filtra um pouco, né? Não, eu falo um negócio também, assim, quanto mais a pessoa faz, mais você consegue capturar a informação. Porque quando você está numa entrevista, você tem uma simetria. Você não sabe exatamente, você não sabe o que o cara está mentindo, o que o cara está falando que realmente aconteceu. E aí você tenta fazer como? Pegar pelos atos que de fato aconteceram. Se o cara não tem muito repertório, não fez muita coisa, fica mais difícil. Então, o simples fato de você entender o processo que ele usou para estudar, o processo de disciplina dele, aquilo já diz muito sobre ele. Então, às vezes você consegue capturar mais informação, e aí quem quer empreender, né, no mercado financeiro, quem quer crescer no mercado financeiro, isso aí também ajuda porque dá mais repertório para você conseguir extrair mais informação enquanto recrutador. E você, Paulo, né? Aí a gente já está falando, olha o que é curioso, né? Você começou no mercado financeiro sem saber nada, praticamente, né? Você virou a noite lendo livro. E aí você cresceu dentro da empresa, a empresa cresceu, você cresceu junto com a empresa, né? Que eu acho que é importante. E hoje você já está falando que você já recruta pessoas, você é o líder da área, né? Você virou sócio dentro do processo. E é importante, né, a Veneto fazendo propaganda, né, para quem quer entrar no mercado financeiro, é uma ótima empresa para trabalhar nesse sentido, porque você teve oportunidade, né, de fazer parte realmente daquilo que você ajudou a construir, né? Como é que foi isso, assim, dentro da jornada? É um pouco até do que eu falei, assim, porque acho que desde o início estava muito claro para mim que, assim, se eu entregasse, eu ia ter oportunidade,
Isso foi desde o início. Mas quando você entrou, você achou que você ia ter oportunidade só de ser promovido ou você pensou, vou poder virar sócio desse negócio, ser dono disso também? Você tinha essa ambição lá no começo ou isso nem passava na sua cabeça? Eu acho que inicialmente talvez não, mas quando as coisas foram evoluindo, eu vi que dava, e isso aí começou a ser a conversa, né? Permeou a conversa de todos, assim, né? De você entregar e de você virar sócio. Mas inicialmente, eu queria destacar, queria crescer, queria evoluir tanto profissionalmente quanto financeiramente. Mas eu acho que, tipo assim, e aí quando a gente foi evoluindo como empresa ao longo do tempo, ficou muito claro o que eu tinha que fazer, como que eu tinha que dedicar, o que eu tinha que entregar para subir, para crescer, entendeu? E eu acho que, tipo assim, até eu gosto de dar um exemplo, que a gente até comenta lá, que a gente comentou tem pouco tempo, né? Quando a empresa tinha uns 400 milhões, mais ou menos, né, sob gestão, a Veneto, tem a Tairine, que trabalha com a gente lá hoje e tal, que é nossa sócia, ela estudou comigo, fez engenharia química comigo. E tem mais dinheiro, tem dinheiro, tem muito dinheiro, né? Tem muito dinheiro. E eu mandei Mas deu certo, né? Um caminho que deu certo. E eu mandei um áudio pra ela, tinha 400 milhões. A gente era uma empresa pequena do mercado financeiro aqui, mais regional, dentro de Minas Gerais e tal. Eu mandei um áudio pra ela falando, pô, aqui a gente valoriza quem entrega, a gente tem uma cultura muito forte, uma empresa de cultura forte, empresa de dono, e que assim, se você entregar, você pode ter certeza que você vai ser recompensada, e eu tenho certeza que quando eu tô falando com você que a gente tem 400 milhões, 2, 3 anos a gente vai ter 2 bi. E mandei pra ela, né? E a oportunidade de virar sócio, né? Eu lembro que você comentou isso aí, né? E vai ter a oportunidade, porque na época não tinha ainda esse programa, né? Esse programa, A gente já tava só conversando. Então, tipo assim, pra ver, eu tô dando esse exemplo mais pra mostrar como que é o alinhamento. Então, pra mim, tava claro onde é que a Veneto ia chegar. Eu queria me posicionar para chegar junto com a Veneto e estar entre os destaques ali que ajudaram a levar a Veneto onde é que ela chegou. Então, tipo assim, acho que desde o início, esse alinhamento, tanto de valores, quanto de direção mesmo, para onde é que a gente ia, onde é que a gente queria chegar, que foram ali os principais motores que fizeram com que eu, tipo, desse muita raça, estudasse mais, trabalhasse mais horas, entregasse mais mesmo. E a Tairine veio, né? Eu acho que teve um pouquinho de... Ela tava saindo na Ambev, né? Ela tava com uma posição boa na Ambev e tal. Então, tipo assim, claro, tinha que convencer, mas mostrar, e eu acho que hoje ela com certeza acha, ela já falou isso uma vez, né? Acho que foi uma das melhores decisões que ela tomou e tal. Mas você estava tirando uma empresa grande, a gente era uma empresa menor, uma empresa pequena, com certeza, a Ambev é uma das maiores empresas do Brasil. Você tinha que mostrar qual era o projeto realmente, né? E assim, aconteceu exatamente da forma que a gente conversou. Foi engraçado, porque apareceu lá no LinkedIn, né? Você completou 2 anos de empresa. E aí a Tairine lembrou, pô, o Paulo falou que 2 anos a gente ia ter um número lá, não lembrava. E aí ela pegou e voltou no histórico do WhatsApp. Era um áudio. Aí era um áudio, né? Que tava lá no story. Aí ela ouviu e aí ele falou exatamente, a gente vai montar um programa de partnership e a gente vai ter 2 bi daqui a 2 anos. E aí foi no mês, assim, 1 ou 2 meses depois que a gente tinha acabado de bater 2 bi e 1 ou 2 meses depois que ela tinha acabado de virar sócia. Então, assim, foi a entrega daquilo que foi prometido de fato, então foi bem legal, assim, essa época história. da conversa, eu não era sócio, né? Eu era analista. Você não era? Não, e era recém-analista, inclusive. Tipo, eu tinha sido contratado em 2019, meio de 2019. A gente tava falando de início de 2020. Então, eu era analista, tinha 7 meses, 8 meses. Assim, era recém-analista e já sabia, já não era o Fernando falando, o Carlos, né? Os sócios falando. Era o colaborador, era eu falando e mostrando para ela ali como que eu estava alinhado, o que eu acreditava para a empresa. Então, tipo assim, acho que esse tipo de alinhamento, né, e de você ter os mesmos valores, de você acreditar na mesma coisa e remar na mesma direção, que fizeram e fazem a diferença para a Veneto crescer o tanto que cresceu e continuar crescendo. Tipo assim, vocês dois, né, podem explicar aí, eu sei um pouco bem... Só um detalhe, assim, fica parecendo um papo motivacional, assim, né, de que é o alinhamento do propósito, dos valores, mas é verdade. É o que aconteceu, né, não foi nem... E no final da história é o quê? Todo mundo remando para a mesma direção e remando muito, né, remando com vontade, então... e bem na pegada do mercado financeiro, né? Que foi algo que, assim, dentro da cultura de ser racional, de ser prático, de ter uma série de coisas. Mas, sim, a gente tá falando de ser sócio, né? Uhum. Hoje, a gente falou disso também com o Igor aqui outro dia, que hoje um monte de gente quer virar empresário, quer montar negócio, ou por
vontade mesmo, o mito do empreendedor, né? O cara que sabe fazer alguma coisa e quer montar um negócio. Trabalhar menos, né? Vai montar na hora para trabalhar menos, para virar patrão. Né? Ou também tem aquela questão ali, né? Da necessidade, né? O Brasil, um país com um índice alto de desemprego, a pessoa quase que se obriga, né? A virar um empresário. Mas assim, então por isso explicar para o pessoal o que é virar sócio, né? Da empresa, porque a gente sabe que tem muitas empresas que falam assim, eu sou sócio, mas você, tipo assim, você não é sócio, né? Se vender a empresa, sai com a mão na frente e outra atrás do mesmo então, jeito. Assim, o que a gente chama de partnership, né? Mas o que é esse programa? O que foi você virar sócio, né? O pessoal te deu uma participação da empresa? O que aconteceu, né? Você virou só para evitar de pagar imposto, né? Tem muita gente no mercado que faz isso, né? Mas o que foi? Como é que é na prática esse ser sócio? Na prática, assim, a gente montou um modelo de partnership, assim, conversou com muita gente, contratou advogado, foi atrás, fez benchmark assim, com os modelos de partnership que a gente mais admirava, e a gente montou um modelo que eu acho que é muito robusto, assim. No final das contas, assim, quando você vira sócio dentro da Veneto, né, porque você entregou uma coisa muito relevante, você fez a empresa mudar de patamar realmente, mas assim, você tem que comprar a participação da empresa de outra pessoa que está te vendendo, que está diminuindo. Então uma pessoa que foi bem compra da que foi mal. Não necessariamente foi mal, mas às vezes tipo, foi um pouco pior, ou uma pessoa específica destacou muito, né? E merece ser recompensado por disso, ter mais sociedade por disso, ajudou a empresa a ir para outro patamar realmente. Então, tipo assim, eu acho que a ideia até aqui, essa pessoa que é sócio hoje ajudou a empresa a chegar no patamar que ela está, de receita, de lucro, de valuation, né? de avaliação de mercado. E a partir daqui talvez tenha algumas pessoas que começam a ter uma importância maior ou tomar algum nível de importância, e no modelo de partnership a gente vai corrigindo isso ao longo do tempo para ter as pessoas mais importantes que vão fazer com que a empresa chegue e cresça mais. E o nosso modelo é bem alinhado, dependendo do valor assim, que você vai comprar, você tem um tempo específico para pagar, né? Você tem período de vesting, você tem não compete. E assim, a ideia é ser sócio de verdade mesmo da empresa. Então você responde na física, você está no contrato social, você tem todas as obrigações, tanto na sociedade, né, de pensar no estratégico da empresa, para onde que a gente vai, qual que é o melhor caminho para a gente seguir, quanto também na parte de gestão mesmo, de gerir os colaboradores, quem está na sua área, etc. Isso é importante dentro desse modelo de negócio. Num outro podcast que a gente conversou aí com o Marcelo, né, ele até falou isso, que quando você vai analisar uma empresa de investimento, você saber se o time compra aquela empresa, né? Isso no mercado financeiro é até quase um diferencial, né, para as empresas que fazem o que vocês fazem lá na Veneto, né, Fernando? É uma forma de reter e atrair o talento, e assim, normalmente quem vende são os fundadores, quem criou, quem tem os maiores percentuais ali, porque acaba que a gente não vai conseguir fazer tudo sozinho, a gente precisa de ter pessoas. O nosso negócio é um negócio que depende muito de pessoas. Às vezes você tem negócio que depende muito de capital. Então o cara quer ter uma mineradora, ele precisa comprar uma mina. Isso custa muito dinheiro, é intensivo em capital. O nosso negócio é muito mais intensivo em talentos, em pessoas. E aí, para a gente chegar no próximo patamar, eu costumo falar que assim, por que a gente tem 2,2 bi hoje e não tem 20 bi? Que a gente ainda não conseguiu achar a quantidade de doido suficiente para acreditar que a gente pode ter 20 bi para construir esses 20 bi. Então a gente está fazendo isso ao longo do tempo, e o partnership é exatamente para isso. Então a gente vende com um desconto para essas pessoas, e lá no futuro, se entra um sócio investidor, todo mundo se beneficia igualmente. Se a própria pessoa quer sair depois de um tempo, então o Paulo falou ali, né, vamos tirar os termos técnicos, né? O vesting, minha função aqui... não tá. Minha função aqui é essa, né? Eu tinha que fazer alguma coisa. Então, assim, quer dizer o quê? Se o cara sai antes do período ali que a gente fala de vesting, a gente chama de cliff. É uma segurança, né? Isso, então ele só vai se beneficiar daquele aumento de valuation, daquela posição, se ele passar esse período. Por quê? Porque a coisa só vai ser boa se for para longo prazo. Se a pessoa acaba de comprar, o negócio explode ali um semestre depois e a pessoa vai embora,
Bom, ela só se beneficiou naquela história e não conseguiu gerar tanto valor equivalente. E a gente fala de valuation, né? Que é também outro financeiro Aí, isso aí, né? Que é tipo assim, as empresas, igual vocês deram um exemplo muito claro, né? Quando o Paulo entrou na venda, quando você entrou na venda, a venda era menos alguma coisa, Era né? 100 mil reais que eu paguei que não valia, não. A empresa valia 100 mil reais. E aí, ou seja, se alguém fosse comprar a empresa... Paguei 5, né? Senão a galera vai achar que eu paguei 100 mil, né? O preço da empresa era 100 mil inteiro e eu paguei 5 mil. E foi um preço que vocês inventaram lá na época também, né? Pelo que você já Carlos inventou lá, eu nem você topou, né? Mas quando o Paulão entrou, a empresa já valia um pouquinho mais, né? Para comprar toda a empresa, em vez de 100 mil, eu teria que pagar, sei lá, 200 que seja, né? E aí você comprou um pedaço dessa empresa, né? E aí hoje, né? A empresa, falando dos 2 bi, né? Então a empresa ganha nisso, né? Tipo assim, quanto mais lucro a empresa dá, mais ela vale no mercado, né? E aí você tem um benefício de 2 formas, né? Se realmente, igual você falou, de vender a empresa, né? E aí as suas ações se valorizaram ali nesse período. E outra é na distribuição de lucro, né? Você tem uma participação, nós chegamos a um ponto que tem os períodos de distribuição, você tem uma participação. A gente fala no mercado financeiro, no total cash, quanto você ganha dentro de um ano, né? Aí isso começa a ter representatividade, por isso você vai reter as pessoas, né? A pessoa está tendo um ganho significativo ali. E mesmo se você não vende a empresa, aquilo ali tem um valor de mercado, que depois de um tempo a própria empresa pode te recomprar no valor novo, né? Baseado no novo lucro e tudo mais. Então, quando a empresa vai crescendo. E a ideia, tipo assim, é sempre todo mundo ter muita vontade de virar sócio. Porque, mas assim, todo mundo pode comprar. Como assim? Tipo assim, porque assim, a gente tem aquela sensação quando a gente fala pra gente que estudou administração, né? Ou você vira dono porque você já é um diretor de não sei o quê. Mas não é bem assim, né? Qualquer pessoa que entregue valor dentro daquilo que ela está proposto para fazer, ela pode comprar uma participação, né? Assim, quando eu virei sócio da empresa, eu era analista, assim. Foi depois que eu virei líder da área de análise de renda variável. Então, tipo assim, é o valor que a pessoa gera no cargo que ela tá. Se ela gerou muito valor para a empresa, a ideia da empresa é reconhecer isso e também uma motivação para a pessoa continuar gerando valor e o valor dessa empresa, da nossa empresa, aumentar ao longo do tempo. Uma coisa que a gente faz lá, né, a gente roda com valuation bem abaixo, com a avaliação da empresa bem abaixo do que se a gente fosse vender para o mercado, para terceiros e tal. Então, só da pessoa entrar no partnership, comprar a empresa, se a gente fosse vendido, né, depois já teve um lucro, né? ela já ia ganhar, né, 2 vezes, 3 vezes, assim, a gente roda com valuation bem abaixo mesmo, para dar uma motivação extra mesmo da pessoa, tipo, entrar e participar da valorização da empresa, do crescimento da empresa mesmo, né? E gerar valor. E aí tem uma avaliação, né? A pessoa, para poder comprar, ela tem que, tipo assim, ela tem que estar apta, né? Após vários critérios de avaliação. E isso é importante, né? Que às vezes a pessoa vira sócio, mas não quer dizer que ela vai ocupar um cargo de direção, de tomadora de decisão, né? Até porque às vezes até para comprar uma participação dependente, se for muito relevante, você vai gastar um valor bem considerável, né, dentro do processo. E nesse ponto aí, né, pra gente encerrar o partnership em si, assim, muito mais do que a relevância, o que interessa, na verdade, é que você tá colocando ali 10 mil, 50 mil, 100 mil reais, e você quer tirar 1 milhão lá na frente, né? Você quer tirar 500 mil lá na frente. Independente de quantos por cento que você tem da empresa, é uma oportunidade de você colocar um dinheiro e esse dinheiro ter uma valorização. Então, assim, e muita gente às vezes não entende isso. Então, alguns cargos que a gente tem, obrigatoriamente a pessoa tem que vir como sócia, até para ela ter responsabilidade civil na física, igual o Paulo comentou. E aí muitas vezes a pessoa, mas eu vou ter que comprar, cara, você está com um CDB parado ali que está rendendo taxa de juros, né? Uma aplicação de renda fixa que rende taxa de juros. Estou te dando a oportunidade de pegar uma empresa que está crescendo 70%, 70%, tem ano que cresce 150%. E a pessoa muitas vezes não consegue ter essa visualização que o Paulo está comentando aqui também. E isso que é interessante, né? A gente chamar o Paulo, a gente vai falar muito da especialidade dele, né? Que é analisar esse tipo de coisa que a gente está falando aqui agora de outras empresas também. Mas isso, né, cara? O cara de 27 anos que não fazia a menor ideia do que era
mercado financeiro. Hoje, né, tem uma participação na Veneto é relevante dentro do processo, né? Então, assim, é algo que, tipo, as pessoas, quem está começando no mercado financeiro, tipo assim, de entender que dá para fazer, né? Basta você realmente ter força de vontade. Eu costumo falar, o Flávio Augusto fala muito, né? Você tem ambição, você tem disciplina e você tem que ter inteligência emocional, né? Porque não vai ser... Eu acredito que você já passou por algumas magrelas aí do mercado financeiro, né? Já tiveram algumas crises aí desde que você entrou, né? Não, com certeza. O mercado, assim, acho que a principal foi ali do Covid, né, em 2020. O mercado caiu em 20 dias, 30 dias, 50% ali, né? E assim, a gente estava voando, a gente tinha saído de um ano maravilhoso, 2019, a gente tinha tido uma rentabilidade de quase 100% na estratégia de renda variável, né? E aí veio o Covid e assim, veio o Covid, tudo caiu demais e todo mundo foi pro home office, né? A gente não tava ali para trocar ideia mais no dia a dia e tal. Assim, eu acho que no final das contas e aí já vindo mais pro mercado de ações, você tem que ter uma inteligência emocional mesmo, né? O mercado, ele é volátil, isso é do mercado, crises vão acontecer e acontecem sempre, e a cada 5 anos vai ter uma crise. O Brasil é 2 anos e meio, né? Porque é uma crise lá fora e outra aqui interna. Uma crise lá fora impacta muito mais no Brasil, né, do que... Aí tem a crise nossa mesmo própria e lá de fora, a gente surfa as duas ali. Bem, assim, o que você faz, então, hoje? O que você fica fazendo lá? O que faz um analista? O que o analista faz, né? E também como líder, né? Como analista, e hoje você também lidera uma equipe, né? Eu falo primeiro do analista e depois a gente vai para a liderança. Acho que, assim, o analista, até para quem quer trabalhar como analista de ações, assim, eu acho que às vezes o pessoal dá uma glamorizada, assim, o trabalho é bem diferente do que a média acha, né? Basicamente, o analista estuda, assim. Ele fica 12 horas, 15 horas por dia estudando. Assim, essa é a primeira coisa, e se o analista não fala gosta... de 12 horas, 15 horas. Você vai espantar, ninguém vai querer virar analista, mas acabou. Não fala, ninguém fala um dígito de hora, mas não. É o cara que gosta de estudar, então assim, acho que sempre que a gente vai contratar, a pessoa tem que conseguir ficar focada durante várias horas, lendo muito. E assim, eu falo isso porque o analista é um analista de empresa, é o cara que vai entender de empresa realmente. Então, o que é o trabalho do analista? O analista ele vai pegar, vai estudar um setor, por exemplo, vamos falar, vamos estudar o setor de commodities. Ele vai pegar todas as empresas daquele setor ali, vai entender realmente como que aquela empresa chegou até onde é que ela está hoje, como que aquele setor se desenvolveu, como que é a regulação desse setor, o que são vantagens competitivas, quem está por trás do negócio, vai entender a contabilidade, os números, o balanço. Isso é uma parte muito mais qualitativa, e quando você vai somar ali, né, vai ver quantas páginas o analista lê, quantas horas que ele escuta, porque tem muito vídeo também, muito áudio e tal. São milhares de páginas, são centenas de horas de estudo realmente, para entender isso com profundidade, porque o que a gente acha que é vantagem competitiva no mercado que a gente está, que é um mercado que não tem muita barreira, né? Você pode falar que você é um analista. Você começa a estudar uma empresa e fala, sou analista dessa empresa aqui e tal. Daqui a pouco pode ter 1 milhão de analistas aqui no Brasil. Então, qual é o diferencial do analista? É o cara que estuda mais, é o cara que entende mais do negócio que ele está estudando, que ele está investindo. E essa é a parte inicial do trabalho, né? Eu falo assim, que demoram algum tempo, meses, assim, né? Dado que tem que ler muitas horas, tem que escutar muitas horas, mas é a parte inicial. Isso, assim, a gente começa a formar um quebra-cabeça na cabeça da gente, do analista ali, sobre o negócio, né? Como que as peças se encaixam, né? Qual que é a tese da empresa, para onde que a empresa vai, qual que é o planejamento estratégico da empresa. Começa a fazer mais sentido ali, depois desse estudo mais profundo que o analista faz. Só que aí você tem que fazer a checagem, ver se isso está fazendo sentido realmente, porque, tá na frente do computador aqui, fazendo planilha. Você tá falando, você tá 12 horas estudando, você pode falhar, né? Pode. A ideia dessa checagem é para isso, né? Para evitar essa falha. Exatamente. Tipo assim, você tá nesse mundo assim, de leitura, de estudo, mas também viver o mundo real e conversar com gente do mundo real que está ao redor desse negócio, dessa empresa, né? Então, assim, depois dessa parte do estudo, o analista vai para o trabalho de campo dele mesmo. Então, assim, conversar com as empresas. Então, tem lá o CEO, tem o CFO da empresa, que a gente tem acesso, que a gente conversa.
E é interessante que eu acho que é um negócio muito bom do trabalho do analista, é porque a gente conversa com essas empresas, normalmente as empresas listadas na Bolsa são as maiores empresas do Brasil. Assim, com certeza são as maiores empresas do Brasil, os maiores setores e tal. E o CEO, o CFO, que atingiu ali cargo de liderança dessa empresa, não foi à toa. Esses caras chegaram até onde é que eles estão. Normalmente, esse cara é um cara mais carismático, assim, e é um cara que está muito acostumado a te vender a história dele, a ideia dele, a tese dele ali. E facilmente, assim, ainda mais para um analista mais júnior, é um cara que você sai da reunião com ele e fala: nossa, eu tenho que investir nessa empresa. É o melhor negócio do mundo. Porque essa história que ele tá me contando aqui faz muito sentido. E aí, se você for muito júnior, você cai nesse papo mesmo. E é por isso que, assim, que vem o trabalho de campo. O cara que tá no jornal é o que tá vendendo essa ideia ali, né? Exatamente. E é daí que vem o trabalho de campo. Porque você vai conversar só com esse tipo de pessoa, com o CEO, com o CFO, com relacionamento com investidores, que é uma área da empresa só que conversa com investidores. A história está pronta. Você já fez 20 reuniões, 30 reuniões no último mês para contar a mesma história para você. Então, assim, o trabalho de campo é ir na fábrica para conhecer, por exemplo, a gente estava estudando as varejistas de moda, né? Que a Renner, a Guararapes, a Riachuelo, né? E a C&A. E, a gente foi lá em Porto Alegre, que é a sede da Renner, foi lá na fábrica deles, conversou com tanta gente, e deu um tour lá na empresa, conversou com o pessoal do marketing, com o pessoal da operação, com o pessoal do time comercial e tal. Por que isso eu acho que é importante, assim? Porque você conversa com esse CEO, com esse CFO, com a parte de relação com o investidor, a história é linda. Mas aí você tem que conversar com essa segunda linha ali de liderança, né? Que é o coordenador, que é o gerente, com os times realmente, para ver se esse planejamento estratégico que vão ser desdobrados em meta estão chegando esses caras de uma forma que faz sentido, que está todo mundo remando para o mesmo lado. Então, é isso que eu falo que é fazer um trabalho de campo realmente. Teve até um documentário no Netflix lá, não sei se o pessoal que assistiu, que fala da companhia aérea lá, da Boeing, na verdade, né? Que é um pouco disso, né? O que a empresa vendia, aí eu não sei até que ponto o documentário é fiel à realidade, né? Porque ele romantizou muita coisa, mas é tipo assim, de vender uma ideia do que a empresa vende para o mercado, mas quando você chega na fábrica lá para realmente conversar, é totalmente diferente, né? Do que estava acontecendo. Você quer pegar, isso que você quer aquilo de juntar o quebra-cabeça. Você quer terminar de juntar esse quebra-cabeça. E aí, assim, conversar com gente, conversar com as fábricas, ir nas fábricas, visitar as fábricas, mas também, ser cliente. Então, esse cara... Vai lá e compra, você vai lá na loja vai lá na loja e compra, exatamente. Para saber a experiência. Para saber a experiência, e também você conversa com muita gente, né? Eles falam, por exemplo, nesse caso do varejo de moda, eles falam por que está posicionado, por que as roupas estão posicionadas dessa forma, por que no guichê de pagamento tem alguma coisa específica que você vai levar, e aí você vai lá ver se o que ele está te falando acontece de verdade. E, por exemplo, nesse caso específico, uma linha de receita deles é de crédito, né? Aquele cartão de crédito que você vai lá na Renda, eles te oferecem, você vai lá na Riachuelo, eles te oferecem. Então, o que o nosso analista fez? Ele foi lá, fez o cartão de crédito, porque o RI, né, o cara que conversava com ele, falou que, a gente não dá cartão de crédito pra qualquer um. A gente tem uma análise, a gente tem que ter dado, tem que ter comprado e tal. Foi lá no vendedor, na loja, não cartão? Toma um cartão. Aí você liga lá, sem nenhum critério, sem olhar nada. Então você liga lá e fala, cara, não aconteceu nada que você me falou. E aí o RI fala com você, que eles sempre falam, né, foi furo de processo, não era pra acontecer assim, etc. Aí você vai de novo, acontece a mesma coisa. Exatamente. E aí, por exemplo, você tem um risco lá dessa parte de cartão de crédito, né, tipo, a pessoa não pagar, né, ficar inadimplente. Então, o que o nosso analista fez? Fez uma compra pequena, né, também não precisa fazer uma compra grande. Fez uma compra pequena, né, no cartão de crédito, deixou atrasar de todas as empresas, para ver como que é ser cobrança. Eu queria ver como que é ser cobrança, como que isso funciona na prática realmente. E você consegue ver as diferenças do processo. Quem que, cobra de verdade ou tem algum tipo de método diferente, que talvez aquele cliente que atrasou, ele vai conseguir recuperar aquele dinheiro que é o importante, né? Você recuperar esse dinheiro. E aí, além disso, né, acho que a importância que a gente dá é muito forte para conversar com o competidor. Então, dependendo da empresa que você está estudando, você tem que conversar com as outras empresas, pegar a visão delas mesmo, entender o que ela enxerga do planejamento estratégico das empresas que você está estudando realmente, das outras empresas como um todo. Eu gosto de dar um exemplo, assim, de um setor específico, que esse aí eu não vou falar exatamente quais empresas que são, mas que a gente estudou, né, eram 5 empresas na bolsa e tal. Tinha uma mais recente que tinha feito a IPO, né, que é quando ela lista as ações na bolsa, né, e aí a ação começa a negociar na bolsa.
E a gente conversou com as 4 outras empresas, assim, sobre essa empresa específica. Pô, criticaram tudo lá. Criticaram a parte do planejamento operacional, o planejamento de vendas, criticaram os fundadores, criticaram o planejamento estratégico. Pô, falaram muito mal dessa empresa, que era uma empresa recente, que a gente não tinha muito dado, mas que acabou convergindo para vários pontos, assim, que ligou o alerta pra gente. Pô, alguma coisa nessa história aqui não faz sentido, entendeu? E assim, basicamente é isso, assim, e aí você vai conversar com o fornecedor, você vai juntando mesmo o quebra-cabeça para ver se no final aquilo que você pensou inicialmente com o seu estudo faz sentido e está conversando com a economia real. Eu já vi vocês também já mandar até... Cara, alguém já comprou na loja tal, né? Já viu vocês... O que vocês acham de... teve uma vez que eu fui almoçar com um analista lá, não lembro nem quem era, na verdade, né? Era um da turma, eu acho... Realmente não lembro quem foi a pessoa. E aí a gente foi pagar a conta, perguntou pro lojista, pro dono do restaurante, por que você usa essa máquina aqui e não usa a outra? Né? Então, tipo assim, vocês entendem até isso, né? De, tipo assim, da experiência do dono. Eu acho que, tipo, Cielo, sei lá o que, o cara falou assim, Cielo, a manutenção a máquina é mais rápida, a manutenção é melhor. Eu tenho uma aqui, mas eu não uso ela, eu uso essa daqui só quando falha e vai ali. Aí não sei assim, exatamente o que foi dito, mas foi dito. Essa pesquisa é feita, né? Então não é aquele papo do foguetinho, não, né? Que você olha lá, você vai subir, você vai cair, não sei. Esse eu já passei, isso aí. Totalmente o contrário disso, assim. Porque quem vai começar, né, acha que é isso, né? Que é. Não, você vai lá, olha o preço, fica tentando adivinhar a hora que vai cair, a hora que vai subir, pra você trabalhar nesse... Vai ler os números, vai ver a apresentação e vai ter um baita insight do nada que vai te levar. Só comentar, eu acho que um ponto muito legal do trabalho de analista, né? Tem essa parte toda de trabalho duro que é importante a pessoa estar ciente, mas eu acho que a grande X da questão, o grande apelo ali de ser analista de ações é que, primeiro, é um serviço muito desafiador. Então você tem um desafio intelectual de você se desafiar, de você conhecer. E a outra é essa questão de repertório. Você passa a ter um repertório muito legal. Você consegue conversar sobre vários assuntos. Então, vou conversar com o Paulo sobre cartão de crédito, ele entende pra caramba. Eu vou conversar sobre concessão de crédito, ele sabe. Eu vou conversar sobre construtora, dá aula, assim. Então, passa a ser uma pessoa até mais interessante, uma pessoa que tem mais repertório pra conversar e pra falar. E realmente, ninguém vira CEO de uma grande empresa de esporte sendo um idiota, né? É difícil, né? Pode até ser que seja, né? Mas a pessoa tem tem um conteúdo importante. Então, só de você estar em contato com essa turma, você já vai aprender muita coisa, né? Você vai aprender, o cara vai você vai ter que viajar, igual você falou, você vai ter que ir numa cidade diferente, você vai conhecer restaurantes diferentes, você vai às vezes sentar com aquela pessoa, você vai conhecer, você vai fazer muita coisa nova, né? Então, é bem legal nesse sentido. O povo acha que é só ficar dentro do escritório, dentro do home office, dentro de um porão, né? Que analista... Aí vai ter um eureka. Escondido dentro do porão, né? E aí ter uma super ideia realmente e funcionar. Então vocês vão para campo mesmo, né? Parte prática, né? Existe os trabalhos sozinho, isolado, não, né? Não, assim, tem essa parte também do estudo, que o cara precisa entender mesmo, assim, para chegar no nível além, assim, de ter insights diferentes da média, né? O cara precisa entender muito o negócio já dessa parte mais qualitativa de estudar. E aí você consegue linkar isso com o mundo real, realmente, entendeu? Então, eu acho que são essas duas coisas. E até voltando ao ponto que você tocou, Marcos, assim, essa questão do foguetinho, né? Assim, foi aquilo que eu falei. Esse mercado, ele é hiper competitivo, assim, mercado de análise de ações e tal. Então, assim, se você acha que você vai conseguir ganhar dinheiro consistentemente, né? Você pode até ganhar dinheiro, mas consistentemente, pegando o final de semana, olhando algumas coisas durante algumas horinhas, e vai bater o mercado, esses analistas aí 15 horas por dia, todo dia, final de semana continua, o tempo inteiro, e são milhares, são vários e vários analistas, vários e vários gestores que são assim, tentando ter algum diferencial de conhecimento. Então, assim, o mercado ele é competitivo, o mercado ele é difícil, e assim, a não ser que você tenha, e aí eu até gosto, quando a pessoa trabalha numa área, aí ela consegue ter alguma vantagem ali de conhecimento. Quando você, sei lá, se você trabalha numa siderúrgica... Você deu o exemplo aí da Tiny, trabalha na Ambev, conhece o processo todo por dentro lá, é até um pouco mais fácil. Exatamente, está vendo na prática ali o que está acontecendo, né? Tá vendo talvez alguma coisa nova sendo implementada que pode fazer muita diferença.
Às vezes é até difícil fazer esse link, assim, para quem é um pouco de fora, mas aí ela consegue. Mas nesses casos, eu acho que é muito difícil, assim, a pessoa ficar poucas horas e conseguir consistentemente ganhar muito dinheiro no mercado, eu acho, assim, que muito difícil mesmo. Assim. E eu costumo falar assim, ninguém é bom em tudo. Não existe ninguém, é uma pessoa que é boa em tudo, né? E aí a gente está falando de mercado, de analisar, e isso é uma verdade dentro da análise. Quando a gente está falando aqui de analisar ações, né? Mas você pode analisar crédito, né? Você pode analisar empresas que não só para você virar sócio, você pode emprestar dinheiro para essas empresas, que é outro tipo de risco, é outro tipo de análise que hoje você nem faz isso tão, não sei como é que é na prática, né? Mas eu acho que você não faz isso mais. Mas assim, sabendo que ninguém é bom em tudo, né? E a gente já começa a separar aquilo que é renda fixa de renda variável, que é o primeiro passo, mas dentro da própria renda variável já tem diversos setores. Você falou aí de... a gente falou aqui de construção, Ambev, né? Que é comércio, bebidas. Você falou de moda, logística... Enfim, então, como é que é isso? Que a gente falou, o cara sabe muito se falar de cartão de crédito. Mas você realmente você analisa tudo? Ou tipo assim, você é um especialista em um setor, em um segmento? Como é que é isso? Isso vem um pouco, assim, do que a gente acredita desse mercado ser competitivo, é de você precisar ter especialista em setores, assim. Você precisa ter o cara que acompanha alguns setores específicos, poucos setores, e que vai ter um nível de profundidade muito maior com o passar do tempo, à medida que ele for acompanhando esses setores. Então, por exemplo, vai ter o cara que vai acompanhar só commodity, vai ter o cara que vai acompanhar só varejo. No meu caso, né, o que eu olho na parte de análise é basicamente real estate, que a gente chama de construção, shopping e escritório. Eu gosto de convidado inteligente, assim, entendeu? A gente já falou que era sem financeiro, o cara já começou a traduzir, tá vendo, né? Então, vai lá, segue aí. Essa parte mais de transporte, né, de logística e transporte. Então, tipo assim, basicamente a gente separa para você conhecer todas as empresas, conhecer todas as pessoas e, com o passar do tempo, você ir aprofundando cada vez mais esse conhecimento e, com esse conhecimento acumulado, ter um diferencial realmente de análise, de entendimento e ter alguma opinião, né? Você pode ter ou pode não ter, mas a ideia é sempre se aprofundar para você ficar diferente da média do mercado, né? E aí sim conseguir fazer dinheiro grande, assim, que é isso que a gente está atrás, né? Para o investidor, cara, vamos pensar aqui, o cara está assistindo aqui a gente, o que você recomenda para ele em termos de como ele vai investir? Porque a pergunta que o povo faz eu acho que é errada, né? Que é tipo assim, qual ação eu vou comprar? Essa é a pergunta que todo mundo faz e se fosse fácil, né? Mas tipo assim, para o investidor, assim, o que você recomenda? Você acha que faz sentido ele comprar por conta própria uma ação, ele comprar... A gente falou outro dia a gente conversou no outro episódio com o Marcelo, que é através de fundos, ele pode pedir conselho pro cunhado, né? Que é uma excelente opção. É normal, né? Pode pedir... a gente que atende muito médico, né? O cara pedir conselho dentro do plantão, né? Ali, que ele tá ali fazendo as cirurgias, que eu trocando ideia. Outro formato, né? Aí assistir vídeo no YouTube, né? Tem muita gente falando até analistas mesmo dando sugestões de ação, e tem as casas de research, né? Que são as casas que vão dar uma sugestão, eles vão fazer um filtro e sugerir. Então, assim, para o investidor, o cara que quer entrar nesse mercado de ações, como que você acha que é a melhor forma dele começar, né, nesse mercado? Eu acho que, assim, em geral, a primeira coisa é ver se você tem perfil, assim, para ação, né? Ação é aquilo que a gente falou, é um negócio que é volátil, assim, você tem que você tem que aguentar ver o dinheiro que está em ações, seu patrimônio, a parte que tem em ações, cair 50% e você não zerar tudo lá embaixo, porque aí você perdeu o dinheiro de verdade, né? Aí você acabou, não tem chance, você pode mudar de investimento, mas você não vai recuperar esse dinheiro, porque dificilmente alguma coisa vai dar essa voltada tão forte para você recuperar, a não ser que demore vários e vários anos, né? Acho que primeiro é ver se tem um perfil realmente. Mas assim, quando a pessoa vai começar, eu acho que o ideal, ela pode contratar assim, alguma casa de análise, de research, eu acho que é interessante,
para ela ver, sentir um pouco ali como que funciona, né, das recomendações, e também começar a ambientar mais, né, tipo, entender quais são os termos, ver o que o mercado olha, como que olha, por que olha realmente. Mas assim, é aquilo que eu falei, eu acho que a pessoa física que tem outra profissão, em geral, é difícil ela conseguir ganhar dinheiro consistentemente no mercado, assim. Então, assim, eu acho que é interessante ela ter uma casa de análise, alguma coisa assim nesse sentido, para entender mais, mas acho que a melhor opção para quem está começando, e não é a principal atividade dela investir, né, ser um investimento, é delegar. Assim, é até difícil falar isso, né, que acaba que a gente tem um fundo de investimento e tal, tem um viés, né? Conflitado. Eu sou conflitado para falar sobre isso, mas assim, cada vez, quanto mais o tempo passa, eu vejo que é difícil demais você ganhar dinheiro no mercado trabalhando sozinho, por poucas horas, não dedicar de verdade. A gente já tá falando que para você que é analista é difícil acompanhar todos os setores, né, e tudo mais, você precisa especializar, tem um tanto de gente. Imagina um cara que nunca ouviu falar disso na maioria das vezes, é mais difícil ainda. Você tem algo, Fernando, que você acha que dá para complementar nisso que o Paulo falou, assim, de tipo, o cara vai começar nesse setor, nesse segmento de ações, assim, quer começar a investir? Tipo assim, qual que é um caminho também que faça sentido, assim, até dentro de um planejamento como um todo, eu sempre falo planejamento também, eu sou enviesado aí também. Eu acho que é mais ter essa consciência de que ou você vai ter que gastar tempo ou você vai gastar dinheiro. Normalmente, quando você não gasta tempo, a forma que você gasta dinheiro é vendo as suas ações caindo e vendendo no pior momento, não sabendo o que fazer e perdendo dinheiro. A outra forma de você gastar dinheiro é você comprando o trabalho de um especialista e esse especialista tomando decisões. A grande vantagem que eu vejo ali, eu acho excelente a questão do research, das pessoas contratarem o research independente, e isso ajuda muito a se desenvolver. Só que eu vejo também, muitas vezes, a pessoa não tem a disciplina nem para seguir o research, ou nem o tempo, porque aquilo ali ainda assim vai demandar tempo, vai demandar escolher, porque eles vão te dar várias opções. Então, quando você está no fundo, aí sim, você delegou. Aí não tem essa questão ter a disciplina para escolher. Você tem certeza que tem um time olhando ali e fazendo aquilo acontecer. Acho que é uma grande diferença. E tipo assim, tem um ponto que é importante, assim, né, que ações é um mercado que você trabalha à vista, né? Você compra, vende ali e tal, então é bem... mas não é um produto... Quando você compra uma empresa, você não... tem gente que faz isso, né? Que é o day trade, né? A pessoa compra e vende no mesmo dia ali, né? E trabalha assim. Mas é um formato que a gente particularmente, né? Não é o mais adepto a esse formato. O cara que compra uma ação... Aí você tem a outra linha, né? Do Warren Buffett, que é compra e passa uma vida com a ação. Fica com a ação, casa com ela e não solta nunca mais, né? Até que a morte nos separe, né? Mas como que vocês pensam isso? Assim, qual que é existe um prazo que eu tenho que ficar com uma ação? Como que vocês pensam na estratégia como um todo? Assim? Mesmo sendo um mercado que você compra e vende, acho que não é essa a ideia, né? Assim, eu acho que essa questão da venda, né, principalmente, a parte final ali do investimento, talvez seja a parte mais difícil, né, do trabalho como um todo, né? Porque assim, em geral, você estuda, você faz ali um valuation, quanto que essa empresa vale, né? O analista chega num número ali, só que as empresas são organismos complexos que evoluem, né? Então, tipo, a gente está na venda lá, o que a gente quer? A gente quer crescer, quer evoluir, quer melhorar os processos. E, em geral, as empresas são formadas por pessoas que querem evoluir, né? Então, com o passar do tempo, essa empresa pode mudar de valor, crescer ou diminuir, dependendo do mercado que ela está exposta, né? Então, tipo assim, eu acho que a venda é a parte mais difícil. Mas, falando agora pra gente, né? A gente normalmente tem uma visão de investimento de 3 a 5 anos, tá? A gente pensa no investimento nosso nas empresas. A gente formou uma tese e a gente espera que dentro desses 3 anos, 5 anos, a tese se concretize e a gente ganhe o dinheiro, né? Que a gente faça essa arbitragem de valor. Que é quanto que a empresa está valendo no mercado e quanto que ela vale mesmo hoje. Então, assim, basicamente, é dessa forma que a gente enxerga, mas assim, quando que a gente vai vender? Né? Pô, a empresa bateu o nosso alvo, a gente não gosta de falar de alvo, né?
assim, depende muito, entendeu? Você não necessariamente bateu a meta ali, você vai sair. Você vai reavaliar Não, exatamente. e ver se tá na hora de sair ou reavalia de comprar constantemente, né? Então, às vezes você faz a conta lá e tudo que você estava esperando acontece e a empresa bate o seu preço. Pô, nesse caso você vende, né? Tipo, nada foi acima do que você estava esperando. Mas o que a gente vê no mercado, principalmente para empresas boas, né? É que ela te surpreende para cima, né? Então, o que você está esperando acontece melhor. E aí o valor da empresa cresce, né? Então, constantemente, esse é o trabalho do analista também, ele tem que reavaliar as teses e quando fazer sentido, aumentar esse valor da empresa. E assim, é uma coisa que a gente viu muito, né? As maiores porradas que a gente ganhou, das empresas que multiplicaram por 10 vezes, mais de 10 vezes, assim, foram empresas que inicialmente a gente pensava uma coisa, né? E sei lá, a gente achava que ia ganhar 2 vezes o dinheiro, 3 vezes o dinheiro que a gente colocou na empresa. Só que ao longo do tempo que a gente foi acompanhando a empresa, muita coisa mudou. Então, vou dar um exemplo. Lá na Simpar, que a gente investe há muito tempo, né? Que é uma empresa de logística, dona da Movida, da Vamos. Pô, a gente investiu dela em 2018, ela multiplicou por 10 vezes mais ou menos, já chegou até a multiplicar por mais. Mas quando a gente investiu nela, basicamente era uma empresa que tinha a Movida, que é essa empresa de locação de carro, e a JCL, que é de logística. Só que nesse meio tempo, nesses 4 anos que a gente investiu nela, ela criou dentro da empresa ali uma empresa de locação de caminhões, que é a empresa que mais vale hoje nela, tem mais valor, que mais cresce lá dentro dela, e é o que representa a maior parte do valuation da empresa. Então, ao longo do tempo, a empresa foi gerando valor acima do que a gente estava esperando. Então, nesse caso, não faz sentido a gente vender. Faz sentido a gente continuar acompanhando, reavaliando a empresa, e sempre que o valor aumenta, a gente vai manter a posição e até aumentar a posição. Né? Esse caso é um caso que a posição caiu 10 vezes e é uma das maiores posições do nosso fundo ainda, entendeu? Pode acontecer, né, Paulo? Uma empresa que subiu 100% e ficou mais barata. Exatamente. E aí é difícil para as pessoas entenderem. Então, é isso que eu né? queria. É até uma pergunta que eu ia fazer. Por que então, se a gente analisa tudo isso, por que a gente acaba perdendo o dinheiro, né? Né? Igual você deu um exemplo aí. Pô, a empresa ficou melhor e tá valendo menos. E aí, essa questão de preço é o que manda muito, né? Tem uma frase também famosa, assim, que todo mundo sabe o preço de tudo, mas ninguém sabe o valor de nada. E o valor, que é o que o Paulo está explicando, ele muda ao longo do tempo. Então, às vezes você vê o preço subindo 100%, mas se o valor foi 500% que ele melhorou, isso quer dizer que a empresa ficou mais barata. E aí não é trivial você pensar isso, não é o comum, não é o que acontece na maioria dos itens. Então, se você tem um carro, isso não vai ser essa dinâmica. Se você tem um imóvel, provavelmente essa não vai ser a dinâmica. Na maioria dos casos não é essa dinâmica. Mas como a empresa é um organismo vivo, um organismo complexo, isso pode acontecer. Só que entender isso demanda tempo, demanda trabalho, demanda esforço. E aí muita gente não está disposto a ter essa questão desse tempo, desse trabalho, desse esforço. E aí o caminho é um só, a perda de capital permanente, que é o que a gente quer evitar o tempo todo. A gente nunca tem, nunca tem uma resposta definitiva para tudo, né? Mas eu costumo falar assim, existem algumas regrinhas de bolso, né? Que a gente pode seguir como, tipo assim, pro cara ter um filtro inicial, né? E eu costumo falar assim, uma que eu gosto, não sei se vocês concordam, e até pra gente discutir sobre isso, que é assim, se tá todo mundo falando disso, talvez não seja um bom negócio, né? Tivemos vários exemplos, né? Magazine Luiza, Nubank, que muita gente entrou na onda e nem sabe se na verdade valeu a pena, se perdeu, se ganhou dinheiro, né? E como que vocês enxergam isso? Usando a analogia ali que o Paulo usou, né? Assim, se você quer comprar uma empresa barata, você naturalmente vai ter que ter poucas peças ali no quebra-cabeça. Então, o Paulo usou a analogia do quebra-cabeça algumas vezes, que basicamente é o quê? Você estuda, você aprofunda, você trabalha ali em cima daquilo para juntar mais peças desse quebra-cabeça. Quando você está montando esse quebra-cabeça, você vai ter 1, 2, 3... À medida que você vai montando, aquela imagem vai ficando mais clara. Só que na hora que você terminar de montar o quebra-cabeça já está tudo claro. Só que aí já não tem valor, todo mundo já viu o que é. O grande segredo é o quê? É a mágica, né? É igual a mágica. O mágico fez a mágica, todo mundo já viu, acabou a graça. Aí acabou, depois que você descobre o truque, aí já foi. Ali você quer descobrir algumas peças, conseguir prever qual que é aquela imagem que vai aparecer um pouco antes de ter todas as peças.
E é por isso que tem algum risco também. Você nunca vai ter 100% das peças, porque na hora que tem 100% das peças, aí já foi tudo pro preço. Ninguém é bobo. O mercado competitivo igual ao mercado de ações, ele já vai ter precificado tudo e aí não surge mais, não tem mais oportunidade também. Então, essa é uma analogia que dá para entender bem que nos momentos de maior incerteza é que estão as maiores oportunidades. Se não, seria fácil e qualquer um fazia. Eu acho que assim, essa questão de perder, né, que acontece, né? A gente acha que o jogo no mercado não é um jogo de só ganhar. É um jogo de você ganhar maior e perder menor. Então, quando você acertar com a mão mais cheia do que quando você errar, que aí você erra com a mão menor, assim, pequena. Eu acho que, assim, em geral, e até acontece, que é exatamente isso, né? Que o Fernando, essa analogia que o Fernando usou é excelente. O quebra-cabeça vai sendo montado e, assim, te dá uma boa direção do que vai acontecer, mas se você esperar todas as peças, você não vai fazer dinheiro de verdade. Então você tem que antecipar um pouco do que vai acontecer ali para frente. O mercado também é um mercado que você olha para frente, você antecipa, né, alguns anos para frente. E assim, pode acontecer de não ser aquilo que você estava esperando que realmente aconteça na prática, na realidade. E assim, esse que é o trabalho do analista, é enxergar isso e sair independente do preço que você comprou. Então, tipo assim, vou dar um exemplo da empresa que a gente comprou lá, que é uma construtora. A gente comprou a 20 e poucos reais e a gente tinha uma tese que cenário inflacionário, né, principalmente de construção, ia começar a ceder, estava começando a ceder, só que no final, isso no meio do ano passado, só que no final do ano passado acelerou novamente o cenário, e assim, a gente comprou a 20 e poucos e zeramos a 15, assim. Porque a nossa tese, que era aquilo que a gente esperava que ia acontecer, não aconteceu da forma que a gente estava esperando. Então, nessa hora, é aquela zera pelo fundamento. O que a gente esperava não aconteceu e não vai acontecer. E aí a empresa, o resultado depois foi pior do que a gente estava esperando até. A empresa saiu de 15 para 5. Então, assim, a gente conseguiu evitar até uma perda de capital maior, porque basicamente o fundamento piorou da empresa e não fazia mais sentido você ter um investimento nela. E por isso muitas vezes você não vai colocar todo o dinheiro numa única empresa, né? Você vai também ter várias empresas, sei lá, 10, 15, 20, 30 empresas, porque você tem essa assimetria ali de risco, né? Você não vai correr o risco com a toda a grana, tipo assim, uma única cartada, né? Você não vai dar uma única cartada. Não, exatamente isso, assim, igual assim, para a gente sempre tem uma posição grande, essa que multiplicou por 10 vezes. Sempre tem uma posição de 7, 8, 10% no fundo. E essa posição que a gente perdeu, a gente era 3%. Maior. Era uma posição de 3%, entendeu? Então, tipo assim, é exatamente o que eu falei. Quando a gente tem convicção ali, ganhar grande. E na hora que tipo assim, a gente vê que o cenário está mais incerto, é perder pequeno. Esse que é o objetivo e enxergar quando você estiver errado. Assim. Acho que o mercado, você tem que estar pronto para mudar de opinião. Tá? Tipo, não adianta o analista que casa com a empresa, gostou demais dos controladores, do CEO, do CFO e etc. E as coisas vão mudando, e o cara não muda, e o cara arruma desculpa, e o cara vai encaixando ali na tese dele. Esquece, aí não vai ter uma carreira muito longa no mercado. É o cara que tá ali, chegar e falar, galera, mudou, o que eu achei que ia acontecer não aconteceu, vamos zerar. Eu acho que esse é o trabalho do analista, entendeu? É mudar de opinião, tanto quando o cenário for negativo, quanto for positivo. E o mercado tem os viés, né? Às vezes a pessoa ganha e ela até sai rápido, né? Começa a ganhar um pouquinho, ela sai depressa porque ela tem medo de perder, né? E quando ela tá perdendo, ela quer ficar ali a vida inteira perdendo, ela não assume isso que você falou, né? E aí ela vai perdendo, porque ela tem medo de perder, ela prefere continuar perdendo, achando que vai voltar, né, a um patamar definido. Que é exatamente o contrário do que o Paulo tá falando. Você tem que limitar a sua perda e deixar os seus ganhos fluírem. Normalmente a pessoa deixa a perda ir até lá embaixo. Então, por exemplo, um leigo olhando, ele poderia falar que isso aí foi uma falha, um erro, né? Comprou a 20, vendeu a 15, foi péssimo. Só que o papel foi a 5, a 4. Não foi tão ruim. O acerto foi muito maior. Porque você sabe que você não vai acertar 100% das vezes. Se você conseguir travar essa perda ali, mesmo sendo relevante, e poderia ser uma perda muito maior, e quando você ganha, você deixou aquilo ali andar e ganhou muito mais, o que vai acontecer? Você vai ter uma máquina de ganhar dinheiro. Agora, se você limita seu ganho logo de início, o que vai acontecer? Você ganha pouco e perde muito.
porque você não tem coragem de vender com perda. Você acha que você tem que recuperar naquele mesmo papel. Eu costumo brincar que... Você fala um negócio comigo que é o seguinte, cara, você tem que pensar no longo prazo, o quanto você quer ter de patrimônio lá no futuro, né? Porque não existe perder dinheiro, né? Existe você pensar no futuro, porque assim, se aquilo não faz sentido, eu troco para algo que vai me deixar mais perto daquele objetivo no final, né? Sim. E eu acho que até essa questão do viés, é interessante de pensar, que a gente discute muito isso lá, né? É você separar o resultado do processo ou da qualidade da decisão. São duas coisas totalmente diferentes no mercado e que às vezes você pode confundir as bolas, né? Às vezes, tipo assim, eu posso comprar uma empresa, né? Falar que a gente devia investir nessa empresa por causa de X, Y, Z. Nada desse X, Y, Z acontece um W, mas que faz a empresa dar uma porrada. Uma coisa que eu não estava esperando. Eu ganhei dinheiro. O meu processo foi bem feito? A qualidade da minha decisão foi boa? Não. Foi sorte. Eu tive sorte. Então, tipo assim, nessa parte, o mercado financeiro é muito parecido com o poker, né? Às vezes você tá jogando poker e você sai com a mão forte no poker, você vê que sua probabilidade de ganhar é alta, você bate as 3 cartas, sua probabilidade continua alta, você dá win e, na sorte, ali, naquele mais improvável, o seu adversário sai com uma sequência maior que a sua. E aí você perde dinheiro. Sua decisão foi errada? Não. Sua probabilidade está muito do seu lado. Aconteceu aquela chance pequena de você perder, você perdeu. Mas o processo, a qualidade da decisão sua foi muito boa. Então, acho que no mercado, assim como no poker, você tem que separar o que é qualidade de decisão do que é resultado. Porque é só assim que você vai conseguir melhorar no mercado realmente. E ainda tem um problema, né? Que normalmente as decisões que você toma agora, elas vão ser refletidas daqui a 2, 3 anos, que é o tempo de maturar aquela tese. Então a pessoa está olhando o resultado no curto prazo, não indo tão bem, o processo está muito certo, e aí é um pouco do contraponto do que você falou. Muitas vezes, se você faz o processo sempre certo, assim como no poker, a longo prazo você vai ganhar. A maioria das vezes. Porque algumas vezes vai dar errado, mas a longo prazo não tem como a estatística errar toda vez. Então, como a gente está aqui para ficar longos anos, se você está fazendo sempre o processo certo, por mais que em alguns momentos vai passar um calor, vai dar um frio na barriga, mas a longo prazo isso vai acontecer. Então, é o outro lado do processo que, se você tem um processo bom, isso tende a refletir em resultados positivos lá na frente. E vocês falando de papel, né? Explica isso. Porque assim, o cara, né? O papel, que papel? Que tal de papel é esse? Porque uma ação, na verdade, ela é o quê? O direito que você tem ali de sociedade naquela empresa. Então, antigamente eram negociadas os papéis das empresas, né? Eles eram negociados com papel mesmo, ao portador. Então você negociava, a pessoa te dava o dinheiro. Né? Bang, e o cara guarda aquele filme antigo, o cara guarda no cofre, né? Exato, era igual a nota, né? Aquilo ali é o portador. Outra coisa que tá ficando demodê aí é a nota física, mas é a mesma coisa. Antigamente você tinha um papel que te dava o direito de propriedade daquelas ações, e quem tivesse aquele papel, então você negociava o papel. Você não negocia a empresa, você não bate lá na porta da empresa e fala assim: dá um tijolo aí. Eu tô querendo um pedaço da empresa aí. Não, você negocia um papel que te dá esse direito. Usa esse termo, né? No mercado financeiro. Se a gente estiver falando um papel, você está analisando um pedacinho, ou você está analisando uma empresa e comprando um pedaço, né? Exatamente. Cara, eu tenho uma assim, muitas pessoas, eu tenho certeza que tem dúvida disso, que é o negócio seguinte: você falou que analisa, você é um cara, né, de shopping, construção, mas hoje tem a popularização dos fundos imobiliários, e são dois mercados de renda variável, né? Mas quando você fala, não, real estate, não tem nada a ver com fundo imobiliário, né? Exatamente, assim, é bem diferente. Eu acho que a principal ali, né, é aquela figura de DNA, né, de corpo de pessoal que vai tocar ali o fundo imobiliário e tal, e principalmente a alavancagem, né? O fundo imobiliário pode alavancar as empresas, né? Elas podem alavancar e criar equity, né? Criar patrimônio através da alavancagem, e além de tudo, o fundo imobiliário ainda você tem que distribuir quase todo o lucro em dividendo, né? Que não acontece com a empresa, inclusive não é uma coisa que a gente gosta quando a empresa tem a oportunidade de investir o dinheiro dela. Então, por exemplo, se a empresa, sei lá, ela tem várias oportunidades, sei lá, uma empresa de shopping, tem uma puta oportunidade de shopping aqui, num terreno muito bom, num bairro muito bom, que vai me dar um retorno de 30% ao ano. Eu quero que essa empresa
pega e distribua o dinheiro todo para mim, não. Eu quero que ela pegue esse dinheiro e coloque tudo no shopping, porque isso vai voltar para mim na forma do crescimento da receita dela, do lucro dela, que é um pouco diferente do fundo imobiliário, que ela não pode fazer isso, tem que distribuir quase tudo de dividendo. E em geral, assim, o mercado de fundo imobiliário, a gente não investe por causa de liquidez, né? O mercado ainda é pouco líquido, é um mercado mais de pessoa física, que institucional ainda está pouco no mercado. É um mercado novo, é um mercado que ainda tem regras muito voláteis, então... Tem um custo mais alto também, né? De imposto, né? Que você tem uma... você tem uma vantagem no aluguel e uma desvantagem na venda, mas é um mercado que ainda tende a mudar muito e amadurecer. Então, vira e mexe, sai uma resolução da CVM falando que vai mudar uma regra, aí o negócio desaba, aí não, voltamos atrás. Então, não é um mercado maduro e isso, para quem está investindo a longo prazo, também deve ser pesado. Mas o fundo imobiliário, ele é sempre, né, que eu converso direto com o investidor, né, no atendimento na ponta, ele tem, assim, sempre que ele está recebendo, que o negócio é o aluguel. Ele está comprando uma parte de um apartamento ou de uma loja no shopping ou qualquer coisa, ele vai receber sempre o aluguel. Como é que é isso na praia? É sempre assim mesmo? Porque eu acho que existe uma confusão disso aí no mercado, né? A gente tem que pensar em duas coisas. A gente, como planejador financeiro, é importante a gente entender o racional e o emocional também. Então, racionalmente falando, você está 100% certo. É o que o Paulo comenta. O cara vai pegar, vai reinvestir, aquilo vai crescer ali em forma de patrimônio. Agora, quando a gente fala de emocional, daquela pessoa que muitas vezes está focada em entender de medicina, de direito, do trabalho dela, isso facilita muito ela ter a disciplina de ficar ao longo prazo, porque ela vai recebendo aquele aluguel. Então, não é que toda vez é ruim, mas se você pensar só racionalmente, você vai ter muitas oportunidades ali interessantes em outros mercados. Mas pensando em finanças comportamentais, o fundo imobiliário ele ajuda muito nesse sentido também. De você ter aquele aluguel, aquilo ali passa a ser uma coisa que disciplina o investidor a querer ter cada vez mais aluguel e aportar e esquecer um pouco essa questão da volatilidade de curto prazo. Mas então, é sempre o aluguel, né? Tem algum outro tipo de contrato, é sempre um pedaço, porque tem vários tipos de contratos. São ativos imobiliários, né? Você tem os que alugam, os que negociam títulos de LCI e CRIs, que são títulos de renda fixas ligados ao mercado imobiliário, que financiam o mercado imobiliário, mas são renda fixa e que estão ali dentro, compondo a carteira daquele fundo imobiliário. Você tem os de tijolos, que é o quê? Quando o fundo imobiliário compra uma carteira de ativos físicos mesmo, os prédios e tudo mais. E acho que é isso, né, Paulo? Então, assim, nem sempre o cara tá comprando... Porque, assim, o cara faz um fundo imobiliário... Tem um dos dois também. Que o cara acha que ele tá comprando um imóvel. E nem sempre é assim, né? Às vezes ele tá comprando 100 imóveis, às vezes ele tá comprando 50 imóveis e 50 títulos de renda fixa, às vezes ele tá comprando só renda fixa. Então é importante ele entender isso, que ele não tá comprando só o aluguel ali, né? O terreno para ele receber o aluguel. Às vezes ele tá emprestando, tem a ver com empréstimo de dinheiro, né? Isso é importante porque alguns fundos eles vão amortizando esses ativos e vai devolvendo para os cotistas. Então, aquele valor não tende a se manter. Então, o cara olha lá e vê, esse fundo aqui dá um aluguel de 10. Só que, na verdade, como ele está amortizando algum título de renda fixa lá dentro e distribuindo para os cotistas, uma hora acaba, né? Uma hora vai acabando e vai diminuindo. Então, aquilo não tende a se manter. E é aí que é onde pega muita gente que está desavisada. E quando você entra numa empresa de shopping, o que você está entrando? Você está entrando como sócio da administradora do shopping? Porque aí já é um conceito um pouco diferente, né? Quando eu compro construção, estou virando sócio de uma construtora, que é completamente diferente disso aqui que a gente está falando, né? Exatamente. Tipo, quando você investe em empresa de shopping, ou na construtora, ou na empresa de escritório, você está virando sócio dessa empresa. Assim, você vai estar exposto tanto à valorização, quanto à desvalorização, quanto a qualquer passivo judicial que essa empresa tiver. Você vai estar exposto a tudo, assim, realmente, na empresa. E até essa questão do fundo imobiliário, que às vezes o pessoal fica muito atrás do aluguel, da renda, do yield, assim. Acho que a avaliação nunca é tão simples assim, né? Que aí a gente até puxa um pouco do equity. Você tem que olhar muito realmente, tipo,
Quando você fala de ativo imobiliário, o negócio é localização. Localização é a coisa mais importante, a segunda é localização e a terceira é a localização. Então, localização é a coisa mais importante. E depois, você vai olhar para os inquilinos realmente. Vai olhar qual é o tipo de contrato que o escritório, que o shopping está com quanto tempo, se é um contrato típico, se é um contrato atípico, qual que é o tipo de contrato realmente, qual que é a qualidade do crédito do inquilino, né? Se o inquilino consegue te pagar, não adianta nada. Se é um contrato de 10 anos lá, mas a empresa que alugou o seu escritório, que está na sala comercial, tá quase quebrando. Daqui a pouco ela para de pagar e acabou o seu aluguel. Inadimplência alta. Exatamente. Então, tipo assim, nunca é tão simples como olhar um dividend yield lá de 10% e achar que você vai ganhar isso pro resto da vida. Porque não é assim que funciona o mercado imobiliário, que é um mercado cíclico. Assim. Você tem que saber disso. É um mercado que depende da economia, depende do PIB, depende de atividade, depende de emprego. Então, assim, são uma série de variáveis que você tem que avaliar para pensar ou não se esse yield que a empresa está te pagando agora é sustentável no prazo mais longo. E também tem, se for analisar friamente, né? Você prefere ser dono da loja, do shopping, né? Ou ser dono do shopping, né? Também tem algumas coisas assim que você começa a pensar que começa a fazer diferença, né? Por longo prazo, assim. O Fernando até fala muito, às vezes, porque não existe um consenso, né? É melhor receber dividendo ou é melhor você ter uma valorização? Isso ainda é uma discussão que vai existir para sempre, eu imagino, né? Mas se a gente for tratar de conservadorismo dentro do mercado de ações, né, dentro desse único ponto, talvez você receber dividendos é bem mais conservador, né? Então, eu pelo menos eu prefiro ganhar mais pensando no longo prazo, né? Então tem muito ponto assim que é interessante de pensar, né? Quando a gente fala de investimento, de ações e não é tão simples, né? A gente já está falando aqui. A gente já falou de tijolo, é disso ou daquilo, e o cara compra sem nenhum critério na hora de fazer o investimento final, né? E assim, quando a gente fala, né, tem ações, né? Você monta um portfólio ali todo ali pro cliente, assim. Essas polêmicas, né, Paulão? Assim, falando bem direto assim, das polêmicas, igual eu tenho que te perguntar, né? O Nubank vai quebrar ou não vai quebrar? Porque essa foi a grande polêmica do momento, né? Que é assim, porque o preço saiu de tanto para tanto, então tira seu dinheiro do Nubank que vai quebrar. Né? Eu não sei se você chegou a olhar aí, se você acompanhou essa polêmica, né? Que surgiu aí, todo mundo falando, os influenciadores falando isso na rede social. Você chegou a ver essa polêmicazinha aí? Pra falar a verdade, eu não cheguei a ver, mas assim, as pessoas têm que saber diferenciar o que é preço de ação do que é saúde financeira das empresas, né? Assim, a Nubank a gente não acompanha de perto, mas a gente sabe o que a Nubank acabou de fazer, né? Ela acabou de listar as ações, né? E ela pegou muito dinheiro, né? Então colocou muito dinheiro no caixa dela. Então ela está com a saúde financeira tranquila. O Nubank não tem nenhum tipo de problema. Ela pode ter, né? Dependendo do longo prazo, ela continuar queimando muito caixa e tal, mas isso não é coisa de curto prazo. Isso demora anos, assim. Uma coisa é o preço da ação caindo. E o preço da ação está caindo tem muito a ver também com a questão macro, principalmente, né? Então a taxa de juros no mundo todo está subindo, o dinheiro está valendo mais, né? E o Nubank era uma empresa que você esperava que ela ia gerar caixa, ia ter lucros muito grandes lá no futuro, daqui 10 anos, daqui 15 anos. Então, assim, o valor do dinheiro lá no futuro, trazido a valor presente, hoje está valendo menos porque as taxas de juros subiram. Então, é uma coisa muito mais macro, assim, que fez com que o Nubank caísse. Não tem muito a ver com a questão de endividamento, de saúde financeira, porque tipo, eles acabaram de ser capitalizados, né? O povo não tá nem aí pro fundamento, né? Tá aí pro que viu pela notícia. Tem que separar, assim, a empresa tá caindo, pode ser que aconteça, né? Da empresa cair, que tá em situação financeira difícil, que tá muito alavancada, muito endividado, mas não necessariamente, assim, no mercado brasileiro e no mercado até mundial, que tem essa queda muito grande, assim, como um todo, né? Tem assim, raros casos que a empresa está mais próxima da falência ou está com a alavancagem muito grande, está muito endividada realmente. Tem muito mais a ver com a questão macro e a ação cair não diz nada sobre a saúde financeira da empresa. Você está falando aí de juros altos e desconto, né? Quando a gente fala de 10 anos trazendo para cá. Simplificando a fórmula assim, né? Para todo mundo entender, né? Quando você vai fazer uma conta, você tem uma taxa de desconto, né? E essa taxa de desconto é a taxa do mercado, né?
Então, quando você tem, o desconto é maior, né? Então, quando você vai pôr o preço na empresa no valor de hoje, né? Que é o que a gente está falando, então você vai ter um desconto muito maior porque a taxa de juros está mais alta, né? Exatamente. Então, as empresas... É mais ou menos isso que vem acontecendo com a Bolsa, assim, no cenário atual, assim, porque... A gente começa o ano, a bolsa vai lá 120 mil pontos, depois volta para 100 mil, baixa para quase 90, depois volta para 100 mil de novo. O que está acontecendo? A gente está num cenário global bem difícil, assim, né? A gente está num cenário que a gente não vê há décadas, que é um cenário inflacionário global. As commodities todas andaram muito, né? Subiram muito de valor, e a commodity basicamente é tudo, né? Tudo que a gente tem, todo objeto, todo carro, casa, etc., é parte da commodity mesmo. Então, os bens todos valorizaram de preço, né? E isso, principalmente aqui no Brasil, a gente vê isso mais comumente, né? Lá fora tinha décadas que a gente não via, e ainda a gente passou por um processo tanto de problema de gargalo nas cadeias de produção, né? Então a gente ficou fechado, depois por causa do Covid, depois a gente abriu e basicamente a oferta, né? A demanda da população voltou forte e a oferta não conseguiu acompanhar porque, sei lá, às vezes você diminui as horas trabalhadas numa fábrica, às vezes você diminui os navios que vão entregar os bens, e isso aí gargalou tudo e culminou nesse cenário inflacionário que a gente está hoje, que no final das contas ainda teve o cenário de guerra da Ucrânia, né, que afetou mais ainda porque pressionou o petróleo, né, e o petróleo ainda é interessante a gente falar porque a gente passa por um processo devido a questões ambientais, né, de alguns anos já, de ter pouco investimento no setor de petróleo, né, e hoje a gente está vendo isso cobrando algum preço, né, que a gente não está tendo investimento, ou seja, a produção está se mantendo estável ao longo dos últimos anos. E agora, né, agora que a gente vê que a demanda continua crescendo ao longo dos anos, como sempre cresceu, a oferta está sendo capaz de igualar essa demanda e o petróleo continua subindo e está bem pressionado. Então, assim, basicamente a gente está nesse cenário inflacionário e para um cenário inflacionário voltar para o patamar normal, a gente precisa subir os juros, né, que é isso que a gente vem fazendo no mundo inteiro para desaquecer a economia, né, se o juros está alto, o empresário vai pensar duas vezes se vai investir ou não, se vai construir uma casa, se vai crescer a empresa dele realmente. Faz muito mais sentido se deixar os juros ali sem tomar tanto risco. Faz menos sentido, em geral, para a população pegar crédito, pegar dinheiro emprestado, porque fica muito mais caro. Então, assim, você desaquece a economia e essa inflação volta para o lugar. Né? E agora, né, beleza, é isso que vem acontecendo, né, é isso que fez o mercado como um todo cair, porque a taxa de juros subiu, e é exatamente isso, né, a taxa de juros é uma das coisas que a gente usa para trazer o valor no futuro, o valor do dinheiro, a valor presente. Então, quando isso aumenta, o valor do futuro vale menos hoje, né? E agora, talvez essa última queda, essa queda toda foi explicada basicamente por causa disso, e essa última queda pode ser explicada porque a gente está subindo tanta taxa de juros tão rapidamente que agora a gente já começa a falar numa recessão. Né? Talvez a atividade vai diminuir, vai cair muito, a gente subiu muito bruscamente, e uma coisa que a gente vê muito lá, que a gente até discute muito, é o desemprego. Né? O desemprego, tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos, por exemplo, ele continua diminuindo, né? Nesse nível de taxa de juros que a gente está, talvez a gente já teria, o desemprego já teria que estar aumentando, né? Isso não vem acontecendo. Então, realmente, talvez a gente tenha que aumentar mais a taxa de juros mesmo e talvez levar o mundo, o Brasil, etc., para um cenário mais de recessão mesmo, que aí, durante 1 ano, 2 anos ali, a economia vai se mexer um pouco mais e por isso que o mercado está volátil, assim. E agora, falando... Também o investidor vai embora, né? Porque você tem um prêmio lá que vale a pena, ele tira o dinheiro, né? E aí é oferta e demanda mesmo, né? Exatamente. E assim, nesses momentos, assim, o que a gente acha, para quem é investidor de ação e tem um prazo mais longo, que esse prazo que a gente fala de 3, 5 anos, é aí que a gente consegue fazer muito dinheiro. Assim, nesse momento, assim, normalmente o mercado cai demais, tem alguns casos específicos de empresas que estão voando, que continuam crescendo, que estão em setores que vão ser pouco impactados, estão sendo pouco impactados, e você consegue fazer investimentos grandes nessas empresas, elas continuam crescendo e você ganha muito dinheiro mesmo. Então, mas você ganha mais um mercado agora de oportunidade. Porque assim, o investidor precisa entender isso, que é aquilo que a gente falou lá atrás. Beleza, é um momento de ganhar dinheiro, mas nós vamos ganhar dinheiro agora, nós vamos ganhar daqui 1 ano, daqui 2 anos, ou não tem nem como saber, né? Quando exatamente. A gente sabe que a gente vai ganhar, mas adivinhar o time disso talvez é difícil. Tem uma continha boa que eu gosto de fazer, que é o seguinte: você não sabe exatamente quando é que você vai ganhar.
você sabe que tem um upside, uma potencial de valorização muito grande ali. Então, se eu vejo e acredito, fiz todas as minhas análises, cheguei na conclusão de que eu tenho ali, por exemplo, 100% de possibilidade de ganho naquela empresa. E eu faço um cenário onde eu acho que isso vai demorar 3 anos. Eu jogo um pouco mais para frente. Poxa, 100% em 3 anos, eu estou falando algo aí em juro composto próximo de 30% ao ano. Não acho nada mal. Tá ruim não, né? Então, não precisa acertar se semana que vem vai cair mais um pouquinho. O que eu tô preocupado é se daqui a 3 anos isso vai realmente se concretizar, qual que é a probabilidade de se concretizar, e ali eu tive uma taxa muito boa. Então, se eu ficar tentando acertar exatamente ali aonde que é o fundo do poço, às vezes não vou. Aí quando isso não acontece, eu não vou ter essa oportunidade. O quebra-cabeça cheio, né? Já preenchido, né? E assim, acho que até pra gente meio que pro final desse bate-papo, assim, né? Acho que é a hora do investidor entender, né? Que eu até falei até comentei com os meninos que o Thiago Nigro fez um post esse dia, até repostei, né? Eu achei muito, muito boa a analogia dele, como a gente fez poucas analogias aqui hoje. Hoje a gente não fez nem 10 analogias, não batemos a nossa meta. Então, assim, que ele falou o seguinte, cara, o povo perguntou, né, da bolsa, você tá feliz, ou você tá triste com a queda da bolsa? Ele falou o seguinte, cara, imagina o seguinte, eu adoro café, eu compro café todo mês, e eu vou lá no supermercado todo mês e compro. Só que quando eu chego lá, eu vejo que o preço tá 50%, ou seja, com o mesmo dinheiro eu compro 2 cápsulas de café. Você acha que eu vou comprar mais? Ou que eu vou... Sendo que eu sempre... Eu tô feliz ou eu tô triste? Eu tô feliz ou eu tô triste, porque com o mesmo dinheiro eu vou comprar 2. Então ele fala o seguinte, que o mercado de investimento, mercado de ações, né, em especial, é um único mercado em que o consumidor não gosta do desconto, né, que a gente tem, né? Então eu achei que essa analogia dele fez muito sentido, né? E é um pouco disso que a gente está vivendo. Tá dando desconto, só que o investidor tá correndo do desconto para comprar mais caro, né? Então acho que tem esse movimento assim, né? Eu acho que assim, para quem é investidor de ações e tem um prazo maior, assim, eu acho que esse momento é que você fica realmente feliz. Você fica realmente alegre. É meio contraintuitivo, né? Que o mercado tá caindo, o cara tá feliz. Assim, é um momento que você sabe que você vai fazer muito dinheiro, entendeu? Se você tiver o prazo correto, você sabe que você vai fazer muito dinheiro. Talvez lá em 2019, quando o mercado deu uma porrada, aí você já começa a ficar desconfortável, você já, não tô tão confortável de ter tais exposições, de ter com tanta exposição assim, mas nesse momento que o mercado tá muito barato, de muita queda, e você tem muita oportunidade, que você fica até difícil escolher, esse momento é um momento que você faz dinheiro grande de verdade. Então, o investidor mesmo, o cara que está comprado e acredita na empresa e no mercado de ações, é esse momento que o cara tem que aproveitar para aumentar a exposição, não diminuir, né? Que às vezes é o que a pessoa faz, né? Dói muito. Até, né? Às vezes zerar, né? Zera até tudo e vai para um outro mercado, né? Vai comprar a casa do sonho. É a dor da perda, né? A dor da perda é 2 vezes maior que a dor que a felicidade do ganho, né? Então, tipo assim, esse é o momento de você aumentar a exposição. Se você quer construir patrimônio de verdade, né? Esse é o momento de você ter mais exposição em ações do que qualquer outro momento. E assim, eu gosto de falar muito, né? Sempre tem essa dicotomia, vou investir em ações, Selic tá 13, não sei o quê. Então, por que eu vou investir em ações tendo esse juro sem risco, fácil, assim, só investir e tal, e ficar em casa de boa? Basicamente, eu vou investir em ações para ganhar mais. É só por isso. Por isso. Eu vou ganhar muito mais. Agora, nas nossas ações lá, a gente está com um ativo, que é a taxa interna de retorno, né? Quanto a gente vai ganhar ao longo do tempo que a gente vai investir nas empresas, tem assim, de 30%. Então, por isso que eu estou investindo em ações. Eu acho que eu vou ganhar muito mais do que a renda fixa, entendeu? E aí acontece, igual você falou, tudo ao contrário. Aí na hora que ganha, aí o cara vem e quer aumentar, né? E aí vira essa bola de neve. O cara tá sempre perdendo, né? Porque ele compra caro e vende barato, ninguém ganha dinheiro, assim, né? Ninguém vai ficar rico comprando caro e vendendo barato. Assim, eu acho que essa é a grande mensagem, assim, que a gente deixa, assim, né? Que o cara tem que ter uma análise um pouco mais crítica, não é tão simples, né? E racional, né? Tem que ter uma análise racional do negócio. Mas, assim, eu acho que o nosso papel também é entender que o cara vai ser emocional. Agora, eu preciso saber que isso existe, para eu poder lidar. Se eu não sei, é que você fala simples, eu tenho um boteco e não quero
tenha bêbado. Aí não faz sentido. Então eu sei que o cliente vai ficar doido, eu sei que ele vai tentar ser irracional, eu sei que ele vai o emocional, que o cunhado vai falar, que o marido vai brigar, que a esposa vai brigar. Mas o nosso papel aqui é realmente sentar com o cara, explicar e tentar trazer a parte racional da história, né? E assim, essa eu acho que é a lição. Tipo assim, falar assim, porque, igual você falou, hoje é um momento, não é hoje, dia tal hora. Né? Não vai perder nem um centavo amanhã. Não, é nesse momento de mercado ruim, né? Quando todo mundo estiver correndo, talvez é a hora realmente de você comprar. E assim, Paulão, eu vou fazer algumas perguntas aqui, eu criei esse quadro agora. Entendi. Na minha cabeça. Você já sabe qual que é a chance de dar certo. 0. Mas sério, desse tipo de... Porque a gente vê muita gente se inspirando em outras pessoas, né? E assim, eu vou pedir pra você dar uma nota de 0 a 10 para essas pessoas que eu falar, porque assim, o pessoal vai saber, né, quem a gente segue, quem são as pessoas que a gente gosta. Então assim, não vou te colocar numa cilada tão grande não, porque senão eu faço uma pergunta complexa, né? Peter Lynch, né, que eu acho que é um dos grandes gestores aí, que todo mundo fala bastante, 0 a 10 aí, que nota você dá pra ele aí? Só a nota tem que explicar também. Se você quiser, fica à vontade. Não, 10, a gente é uma grande inspiração nossa lá, permeia um pouco a nossa filosofia de investimento. Peter Lynch foi um dos maiores gestores americanos ali. O fundo dele, durante 13 anos, rendeu mais de 30%, diversificado, investindo em empresas muito fora do radar. Assim, é um pouco do que a gente acredita no mercado de ações, que dá para construir patrimônio, fazer patrimônio, sendo diferente da média. Então eu já vou na contramão aí, né? Warren Buffett, né? Que todo mundo dá o 10 para ele, sem nem conhecer muitas vezes. O que é a nota que você dá aí? Não, Warren Buffett também eu gosto, dou 9. Não, eu gosto também, assim, tem uma pegada um pouco diferente da nossa, da minha principalmente, do que eu enxergo, mas o que ele fez, assim, ao longo de décadas, tendo um rendimento de 20% ao ano em dólar, assim, dificilmente alguém vai fazer e vai repetir. É um investidor realmente para ser muito admirado, ser muito espelhado. Eu só acho que, tipo, é difícil fazer o que ele fez no mundo de hoje, assim, né? Mas, assim, com certeza é uma inspiração para todo mundo e é uma admiração que a gente tem. Não dá para não ter uma boa nota para ele, né? Tem muita coisa boa ali, né? Você pode não concordar com tudo, mas tem muita coisa boa. Não tem jeito de discordar também muito, não. Primo Rico. Eu acho que nota 8. Rico. Foi muito importante. Eu acho que, falando de verdade, assim, principalmente para a educação financeira, e ele tinha sempre uma pegada mais de ações, né? Mesmo quando o mercado estava muito ruim, assim. Acho que para o investidor pessoa física, para o pequeno investidor, para trazer mais conhecimento, para a pessoa conhecer no mínimo ali o mercado de ações, eu acho que ele teve um papel muito importante, e o que ele está colhendo hoje é merecimento mesmo. Gustavo Cerbasi? O Gustavo Cerbasi é 8. Não, aí ele tocou na ferida, né? O cara passou. Eu sei por quê. Porque passou a noite lendo o livro do cara, você não perguntaram pra ele nada. Não, mas acho também que foi muito importante. Assim, é diferente, né? Acho que o Gustavo Cerbasi ficou mais em nicho ali, né? Ainda mais, eu sei que planejadores financeiros tem ali como uma inspiração mesmo do Gustavo Cerbasi. Mas eu acho que, tipo assim, o que ele fez também foi muito importante, mas mais nichado. Mas quando eu disse assim, que eu acho que o Primo Rico conseguiu atingir a grande massa, entendeu? Mas com certeza, foi muito importante também para a educação do investidor brasileiro. Tem um problema aqui com o Paulo, que é o seguinte: é porque o Paulo é um cara estudioso, um cara que entra muito profundo nos cases e tal, então ele valoriza muito essa questão da profundidade, né? Então, o Cerbasi, ele vai falar mais para um público mais geral. Mais estratégico também. Exato. Mais macro, né? Não vai falar... Então tá, já que você falou de Cerbasi, eu quero até ver essa nota aqui agora. Natália Arcuri. Natália Arcuri? Não, acho que tipo, teve um papel, assim, principalmente... Não, tem que dar a nota, né? Não foge, não. Ele devolveu na muito nota. Bom, nota 2. Não, a nota boa também, a 7. Acho que, sei lá, eu vi alguns problemas lá, principalmente mais atualmente ali, eu vi algumas recomendações de
imobiliário, mas em geral também foi muito importante para o investidor, pessoa física, só de renda fixa, né, que ela sempre tem uma pegada mais forte de renda fixa e tal. Então acho que são figuras importantes em geral para os investidores, pessoa física. E assim, eu acho que o mercado brasileiro assim, tá muito nascente ainda, tanto de investimento em renda variável e renda fixa. Então ter pessoas que tragam mais conhecimento e façam com que as pessoas tenham mais interesse, vai ser muito importante para o Brasil como um todo, assim, né? Para ter essa cultura de poupar, de investir, de entender empresa, de entender negócio e tal. Então acho que também eu acho que eles tiveram um papel importante mesmo. Até, assim, uns eu não gosto, não sigo, não acompanho também, mas eu acho que são pessoas que só de popularizar alguma pergunta relacionada, mas lá no começo você falou o seguinte, que você tem um livro que você não recomenda para quem está começando, que é um investidor inteligente, não foi isso? Eu queria saber o contrário, né? Igual o Fernando falou, qual é o livro que você recomenda, então, já que você não recomenda esse, qual que é o que você recomenda para quem está começando? Não, primeiro eu comecei a explicar porque eu não recomendo investidor inteligente, acho que é mais para o iniciante mesmo. É um livro da década de 30, cheio de termo técnico, um livro tipo, muito grande, muito volumoso, que eu acho que o iniciante especificamente, se ler esse livro, não investe em ações. Ele desiste, acho que é muito difícil. Ele nem termina o livro e menos ainda ele não vai investir em ações. Então, eu acho que é um livro que não faz sentido pro objetivo do iniciante gostar e começar a investir realmente. Acho que esse livro que é o jeito Peter Lynch de investir é o oposto. É um livro assim, que é bem didático, mostra que o investidor pessoa física consegue ganhar dinheiro e também traz um ar muito prático assim, para o investimento em ações. E assim, esse é o livro que eu acho que a pessoa vai ler, vai gostar e vai querer investir em ações. Eu acho que é o principal. O primeiro livro tem que ser o livro que vai fazer com que a pessoa queira continuar no mercado de ações, entendeu? Show de bola. Tem mais algum ponto aí, Fernandinho? Não. Então, queria agradecer. Gostou dessa finalização? Sim, muito bom. Eu falo com ele assim, não responde sim ou não, ele fala não. Mas obrigado, Paulão. Show de bola. Valeu demais. Valeu, Paulão. Sua disponibilidade. Então, queria pedir aí quem, né, para deixar o seu like, se inscrever aí no canal, compartilhar com os amigos, deixar os comentários, né, sobre temas, dúvidas que tiver em relação. Paulo é um cara que tá perto da gente aqui, então se não for fazer tudo, faz pelo menos uma dessas coisas aí. Só tá bom, né? Ou compartilha, ou comenta, ou manda pro... Então siga o nosso canal também, que tá tendo os cortes agora, né? Que facilita para quem não consegue acompanhar o conteúdo na íntegra. Então, obrigado mais uma vez, um forte abraço, vamos junto e até o próximo vídeo.